Agora o negócio é o seguinte, abre um buraco, bota a semente, fecha o buraco, rega, a planta cresce. Você colhe e vende. Aonde é que tem problema nenhum? Cada vez mais a palavra profissionalizar tá fazendo parte desse mercado. 90% das compras e vendas de commodity são feitas sem assinatura de contrato. E acho que não dá para existir uma empresa hoje que queira ser fluente, que queira de fato profissional e ir adiante, fazer algum trabalho relevante, sem um contador, um advogado, para não dar varada na água, e uma publicidade. Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais um ContabilitaCast. Hoje eu estou com o Vinícius, advogado da Souza Barquete, especialista no agronegócio, na área do café. Vou deixar ele se apresentar, né? Depois falar melhor. Hoje vai ser um bate-papo com conteúdo bem bacana, né? A gente vai discutir diversas coisas sobre o direito do café, sobre a atuação dele. Ele é um cara bem blogueirinho também, vai falar das redes sociais dele. Vocês podem seguir ele depois, ver o conteúdo. Ele tem eu participo também numa espécie de comunidade, um grupo, né, de direito do café, que ele divulga bastante coisa. É um cara super atualizado e bem experiente na área dele. Obrigado, viu, Vinícius? Você está aqui com a gente, disponibilizando um pouco do seu tempo para o nosso telespectador, o nosso ouvinte. É bom que te conhece também. Certamente pode ser que alguém que nos acompanha pode ter alguma dor e pode virar alguma coisa comercial para você também. Obrigado por estar aqui com a gente. Show de bola, eu que agradeço. É um prazer participar aqui do podcast. A Contabilitar é uma empresa que eu admiro bastante. A gente tem o prazer de atuar junto para alguns clientes. Quando o cara fala blogueirinho, eu já não sei mais o que eu faço, se eu continuo, se eu vou embora, enfim. Não, é só para dizer que você é ativo, né, nas mídias sociais. Valeu. Você faz um marketing de conteúdo bem bacana, eu te acompanho lá, eu acho bem legal. Show de bola, Inclusive hoje você fez um post lá acho que você foi convidado para dar uma aula de uma pós na área, eu esqueci agora. Agronegócio, contrato, compra e venda futura. Isso, contrato futuro, foi isso mesmo. Você falou um nome diferente do contrato futuro primeiro, depois a termo. Depois contrato. A hora que você falou a termo, eu falei, eu acho que é o futuro. Depois você falou do futuro. Exatamente. Falei. Que é um tema muito legal, inclusive pra gente falar aqui também um pouco. Vamos falar. É responsável por uma série de problemas que tem na cadeia, mas também por um tanto de coisa muito boa. Uhum. Mas enfim, é isso. Cara, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu trouxe um presente pra você. Ó. Que isso, vamos ao vivo nele aqui, ó. Um café, né? Não podia deixar de... achei que era cerveja. De trazer. Brincadeira. Cerveja depois das 6, o café antes das 6. Que bacana, cara. Um café muito bom de cliente, que às vezes a gente ganha. Por sinal, o cliente aí, eventualmente assistindo, quiser dar café de presente, é sempre um prazer. São Domingos Café. Bom demais isso aí. Café especial, pontuação alta. E para acompanhar o café, um browniezinho. Já comeu? Ó, que bacana, bom cara. Também. É muito Browneria bom. Gourmet. É o lado que faz uma coisa boa da família lá, que é minha irmã. Ah, que bacana. Muito bom. Vou deixar aqui, obrigado, viu? Show de bola, meu. Mas, bom, por onde a gente começa? Ó, Se apresenta, tua experiência, verdade, de onde você veio, como é que você foi parar nesse mundo. Exato. Meu nome é Vinícius Souza Barquete. Eu trabalho com agronegócio, o direito do agronegócio, né, desde o início da carreira. Por causa da nossa região aqui, eu acho que o trabalho predominante é o café, né? Uhum. É a commodity principal da região, mas obviamente também que não dá para ser a única objeto de trabalho, porque, enfim, o agronegócio é dinâmico, né? Então a gente trabalha com outras também, outros tipos de produções, soja, milho, enfim, o convencional. E um mercado novo que está surgindo também, que é muito bacana, que é o crédito de carbono, proteção ambiental. A gente vai falar disso com calma também, mas nós estamos trabalhando num projeto no bioma Amazônia, que é bastante interessante, chama Green Garden também, é bem legal. E, enfim, o escritório trabalha com isso, direito do agronegócio. Nós fundamos a nossa unidade aqui, eu me formei em Belo Horizonte, mudei para cá em 2014 e fundamos a nossa unidade aqui em 2014, esse ano vai fazer 10 anos. Que bacana. Você vê. E aí, desde então, é isso aí. Trabalho para agronegócio, né? Empresa, cooperativa, produtor. O direito do agronegócio, de uma maneira geral, ele
não sei, posso estar falando bobagem, mas ele cresceu até de forma recente, né? Porque a gente sempre tinha visão do produtor rural, aquele cara que pega a nota fiscal, põe lá na porta-luva da caminhonete, não liga muito para as coisas. E hoje a gente tem contrato, compra de venda, contrato futuro, igual a gente falou agora mais cedo, negociações bancárias, aval, aí a galera já tem holding, contrato de parceria, né? Arrendamento, parceria, cessão e etc. E aí tem questões tributárias, fundo rural, que teve questões de constitucionalidade, etc. Temos grandes empresas em Varginha, principalmente de agrícolas, né? Desde indústria, desde comerciais, exportadoras, né? Comercial do mercado interno, né? Temos muitas, sei lá, transportadoras que vivem desse transporte e tal. E aí essa necessidade de um direito mais, digo, consultivo, presente, não o contencioso, que sempre existiu, mas consultivo, presente, fazer bons contratos, etc. Tô certo? A minha visão é recente? Total. Sim, total. É recente e aumentando cada vez mais, eu acredito, pelo seguinte. É fato, um contencioso sempre existiu, porque o agronegócio sempre voltou muita atenção para a informalidade. Então, a formalidade era a exceção e resolver os problemas usando um advogado era o extremo, era o último caso. E isso o mercado sempre foi assim. A informalidade trazia o contencioso, né? Também, total. E assim, de forma muito mais cara, né? É muito mais caro você resolver um problema depois que ele está formatado do que você impedir que ele aconteça. Mas sobre o aumento de demanda na área, é muito verdade. Eu acho que cada vez mais a palavra profissionalizar está fazendo parte desse mercado. Então, as pessoas estão vendo, né, os produtores, as empresas, e é o que você falou, o agronegócio atinge tudo. Aí vai transporte, embalagem, tudo que está em volta. Cada vez mais essas empresas, esses produtores, essas cooperativas, tudo, trading company, enfim... Mercado internacional. Mercado internacional, exportação de produtor que nunca aconteceu, acontecia em quantidades mínimas, agora você já vem vendo isso aumentar, ainda não é muito grande, mas vai aumentando. Eu acho que... Galera brincando, às vezes, financeiramente com o negócio, principalmente do café, né? Exato, E aí... E o empreendedor rural tá mais, sei lá... mais jovem, mais ligado a isso, mais profissional, igual você falou, Exato. né? E eu acho que esse anseio por profissionalizar tá fazendo com que as pessoas busquem a assessoria de um advogado desde sempre, em todas as etapas. Então, o cara vai montar um café. E na hora que ele vai fazer o café especial, que ele vai embalar esse café especial e tudo mais, ele já procura um escritório para entender o que é necessário fazer até que chegue na etapa final. O cara vai fazer um contrato de compra e venda futura, igual nós estamos falando, compra e venda a termo. Ele já procura um escritório antes para entender aonde que ele pode pisar, onde que ele não pode pisar, qual que é o risco aqui, o risco ali. E isso aí vai deixando o mercado mais profissional. Acho que o resultado... E mais profissional também... No sentido de que é óbvio, né? Isso melhora o resultado de todo mundo. Claro. Melhora o resultado de quem procurou assessoria, não jurídica, puxando sardinha para o meu lado, mas não só, obviamente, é jurídica, né? Assessoria contábil antes do sujeito montar uma empresa e entender. Acaba que a gente participa no dia a dia da gestão mesmo, né, cara? Exato, Eu sempre falei uma coisa, né? Sempre na história não tinha como existir uma empresa se não tivesse um contador para essa empresa. Eu acho que o tempo foi passando, as relações de mercado foram evoluindo e acho que não dá para existir uma empresa hoje que queira ser fluente, que queira de fato profissional e adiante, fazer algum trabalho relevante sem um contador, esse nunca vai sair, um advogado para não dar varada na água e uma publicidade, que a gente nunca viveu num mundo em que a publicidade, marketing, enfim, cada coisa dessa tem um conceito que eu não entendo, mas publicidade e marketing é sempre cada vez mais necessário, porque a concorrência é gigantesca, enfim. Então, acho que hoje a gente tem um mercado que esses 3 itens são necessários para qualquer empresa. Porque hoje você consegue, sei lá, você vê cases de inovadores, pessoas empreendedores criaram um produto sensacional, mas se você não fazer força para o produto chegar no teu consumidor, que aí vem marketing comercial e etc, você também vai enxugar gelo, você vai produzir um negócio que vai ficar na gaveta e não vai fazer sentido. Concordo plenamente contigo. Isso é o outro lado também, um tanto de gente fazendo uma
porcaria. Só que vendendo bem pra caramba. Aí isso também. E aí essa pessoa vende. Isso é assim na advocacia, isso é assim de tudo quanto é jeito. Então acho que esses 3 profissionais, eles estão dentro do mercado e não tem como não estar mais. Eu tenho uma visão muito viciada, óbvio, pelo meu dia a dia profissional, de que a burocracia é perene, o sistema tributário é complexo, a quantidade de leis que saem do Congresso totalmente inconstitucionais só aumenta, né? Ou seja, o trabalho ruim do Congresso Judiciário tendo que corrigir, e por aí eu vivo isso no dia a dia, principalmente dia a dia tributário. Demais. Isso acontece no geral, geral. No comercial, lá num contrato futuro, lá no bancário, lá é geral. E quando você fala de agronegócio, no direito do agronegócio, você fala disso aí potencializado. Por quê? Lógico que existe representatividade no Congresso, lógico que existe alguém pensando nas leis lá vinculadas ao setor. Mas não é, por incrível que pareça, tá? Num país que depende do agronegócio. Você não tem ali a atenção necessária do legislativo em certas situações. Porque assim, eu sei que é difícil você querer abrir exceção para determinado tipo de cultura, para determinado tipo de... Mas, enfim, tem muita legislação nacional aplicada a questões do agronegócio que ela é completamente cambeta. Você imagina um quadro de como que chama quando junta uma peça? Quebra-cabeça, certo, faltando um tanto de peça, mas perfeito. O quadro está ali montado. Cara, a impressão que dá é essa. E você citou aí na tua fala, eu peguei duas funções, eu acho que do legislativo. A primeira, uma função política, que isso, cara, graças às entidades de classe, representatividade do setor, eu acho que o Brasil até é bem nisso, sabe? Acontece, vai ter um projeto tal para votar que vai prejudicar o agro, e aí tem representatividade, tem gente que não sei o quê. E nisso eu acho que a gente até nem deixa a desejar. Mas a questão do legislativo, a função do Congresso em legislar, né? Cara, sem querer criticar, mas já criticando, a gente teve o Tiririca como o deputado mais votado do Brasil que não sabe nada de direito, né? Eu ainda vou ver a minha máxima sendo aplicada, se Deus quiser, que pré-requisito para o cargo. Eu quero ser um deputado, eu tenho que ter no mínimo mestrado em direito. Eu quero ser governador, eu tenho que ter no mínimo mestrado em gestão pública, né? É um pré-requisito para o cargo. Uma das funções do cara é legislar, etc. Por mais que tenha assessores, gente que acompanha, etc. A gente sabe que muito dos problemas jurídicos que a gente vive é por leis capengas, mal feitas. E a nossa Constituição, ela é extremamente paternalista, inclusive nessas questões jurídicas, né? Eu sempre uso uma comparação que a Constituição dos Estados Unidos tem 5 artigos e a nossa, o artigo 5º é maior que a Constituição deles inteira. Então, por quê? Lá prevalece mais os costumes e etc. E o nosso tem que estar no papel, tem que estar escrito. E isso traz uma complexidade maior, brechas maiores, né? E situações conflitantes diversas, né? Isso em tudo. No agronegócio também acontece e é cultural e graças a Deus que isso acontece, que precisa da Souza Barquete. Dá um bom trabalho, né? Na verdade, é bom. Isso aí. E no agronegócio, eu acho, mais até do que em outros pedaços do mercado, porque a gente não está falando exclusivamente do legislativo. Nós também estamos falando... E só entre nós aqui, não vou falar isso para ninguém, nós também estamos falando de um judiciário que às vezes não acompanha o raciocínio do mercado, o raciocínio das leis aplicado ao mercado. Por quê? Porque eu já vivi situações em audiência, vi situação com o juiz... O contexto, né? Que você não acredita, sabe? A pessoa está tentando aplicar uma lei ali que é igual aqui, eu pegar esse copo e tentar encaixar um negócio quadrado nesse copo, não vai entrar. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Por quê? Porque a pessoa não entende de um mercado. E por que eu falo que isso é cultura? Cultural, na verdade diria até mais, estrutural. Não existe na matéria, pelo menos eu não conheço, uma faculdade de direito que na graduação você tenha a especialidade do agronegócio. Que seja, quer chamar de direito do agronegócio, chama, quer falar de direito aplicado ao agronegócio, pode também. Não interessa. Interessa que deveria ter o estudo. É só o mercado, o maior mercado do país. Não, e as faculdades têm uma certa liberdade em algumas grades. Exato. Principalmente na nossa região, poderia ter o caboclo que forma aqui na região do café.
Não vejo problema nenhum em ter uma disciplina como isso aí. E aí a gente forma juristas profissionais, de uma forma geral, que não entendem do mercado. E aí, igual, enfim, não vou falar o santo, né? Vou falar a ausência do milagre, que é, eu fui numa audiência e o juiz, assim, brigando severamente para tentar entender por que uma compra e venda de café ela foi feita sem assinatura de um contrato. Pô, 90% das compras e vendas de commodity, café eu tenho certeza, né? No Brasil, que seja, são feitas sem assinatura de contrato. Até onde uma conversa no WhatsApp não é um contrato. Já é. Tá, né? Nem que seja um contrato tácito ali, mas ele já é. Ele é expresso, inclusive, ele só não é formal. Perfeito. E assim, você tem profissionais que não entendem isso aí, que acham que... Só que assim, o mercado nasceu antes da lei. O comércio no agronegócio nasceu antes do Código Civil, do Código de Processo Civil, da Constituição Federal. Cara, é isso aí. Quem aplica a lei é que tem que saber entender isso aí. Cara, outra coisa que eu vou te falar. Eu sempre uso, quando eu vou explicar essa questão... Pelo menos o que eu entendo por essa questão de aplicabilidade da lei e o contexto onde ela se insere. O exemplo do biquíni, eu vou falar dele já, mas é só que vou te explicar, vou te mostrar e te deixar até um pouco mais tranquilo, talvez, de que isso não acontece só no contigo, não. Quantidade de... Tanto no judiciário, quanto no legislativo, quanto no executivo. Quantidade de regras e obrigações acessórias, às vezes tributárias, que a gente tem, que eu falo assim, ó, esse cara que inventou isso aqui, ele nunca emitiu uma nota fiscal. Ele não sabe a dificuldade que ele tá falando na hora de fazer isso. Com certeza. Né? Tem exemplos bobos do dia a dia. Você parou num pedágio e pagou um pedágio. Vai emitir a nota fiscal? Exato. Você foi num motel. Vai dar o CPF teu pra você emitir a nota fiscal? Pois é, cara. No que sentido, entendeu? Né? Quantidade de registros que tem numa nota fiscal a ser preenchido. O cara que vai comprar uma roupa, um sapato, às vezes ele não pode ficar 10 minutos escolhendo o sapato e 1 hora dando informação pra emitir a nota. Pra emitir a nota, exatamente. Eu tô te dando um exemplo de registro de coisas. N situações a gente tem. E aí isso vai gerar um conflito, uma autuação, uma coisa A, uma coisa B, que tá na regra da lei, tinha que ser feito, e aí vai virar uma discussão judicial, que vai virar uma interpretação. Aí o juiz, o perito, sabe muito menos ainda do que está sendo falado, e aí você tem decisões totalmente desconexas com a realidade, com o que realmente aconteceu. Cara. Nessa hora, tem que levantar a mão pro céu de, às vezes, pegar um advogado que vá saber levar e conduzir, levar o conhecimento necessário e conduzir. E, enfim, essa é a missão, na verdade, né? Então, a gente tá falando isso tudo porque a gente disse, né? No direito do agronegócio também é assim, né? De ter um país com uma legislação desconexa e tudo mais. Sim, e a solução, eu acho, é justamente você ter profissionais em volta do teu negócio que vão saber te ajudar nesse cenário tão complicado. E eu acredito que acho que é o Código Civil, né? Código Processual Civil, sei lá, a lei ou a regulamentação que regulamenta o judiciário, ela dá uma certa liberdade e flexibilidade para o decisor, para o juiz, para o promotor, sei lá, para o advogado navegar, né? De dar uma decisão. Vou contar o exemplo do biquíni que eu falo. Você chega numa praia em 1910, um advogado que me deu esse exemplo, achei super interessante e inteligente. Você chega numa praia em 1910 e tem uma placa lá na praia assim: proibido usar biquíni, né? 1910. O que você pensa? Tem que ir de maiô na praia. 1910, esse era o contexto. Exato. A mesma placa, a mesma praia, a mesma legislação, ou seja, igual. Em 2023, proibido usar biquíni. O que você pensa? Que tem que ir pelado. Praia de nudismo. Entendeu? Exatamente. A lei é a mesma. O que mudou foi o contexto, cara. O que mudou foi a inovação, foi a atualidade, foi os costumes e etc. E a lei é a mesma. Então, ou seja, a aplicabilidade da lei em determinados casos, ela pode ser A ou B ao
ao depender do contexto. É. A gente teve em 2016 uma virada forte tributária no Brasil, que foi a questão da DIFAL na venda para não contribuinte, porque antes eu pagava o ICMS inteiro para o estado de origem, porque para um paulista não contribuinte vir em Minas Gerais, comprar uma mercadoria em Minas Gerais, ele saiu de São Paulo e veio em Minas comprar. Hoje não, ele compra pelo celular, pelo site, pelo Mercado Livre, por não sei o quê. Então, o contexto do comércio mudou, a Constituição precisava ser adaptada para dividir o ICMS entre os estados. Então, N situações nesse sentido que eu acho que o judiciário existe para isso. Né? Total. Para interpretar e dar uma aplicabilidade diferente, talvez, para aquilo. E você quer ver isso num contexto... exatamente o exemplo do biquíni ali. Você quer ver isso num contexto de mercado no agronegócio? Próximo de um... Aliás, uma realidade de um trabalho que a gente faz bastante presentemente. O governo brasileiro, há 40 anos atrás, estamos falando aí de anos 80... talvez um pouco antes, um pouco depois, o governo incentivava ida ao bioma Amazônia, ida ao estado da Amazonas, enfim, para que pudesse haver ali pessoas que utilizassem a terra ali e produzissem nessa terra, certo? De certa forma, o desmatamento ali da Amazônia era normal. Entendi. E era para ser assim. Ou tolerável, pelo menos. Para ter produtividade e tudo mais. 40 anos depois, as mesmas pessoas estão vivas, cara. Muita gente. As mesmas pessoas estão vivas. E lá. E agora não. É completamente diferente o cenário. Hoje, as pessoas... Existe, na verdade, uma legislação que as pessoas vão ganhar dinheiro, e esse é o grande negócio que eu acho de mercado, que eu estou falando do crédito de carbono, para preservar. E tem que ser assim. A demanda ambiental, ela não é urgente. Ela estava urgente semana passada, ano passado. Tá? Agora ela já está estourada. Tem que preservar e pronto, acabou. Então, você vê, a mesma geração, talvez lá, viveu realidades diferentes, vivendo os dois conceitos. Então, e a gente sabe o quão é lento o processo de atualização de uma legislação, de um contexto. O quanto é lento. Até ajustar isso, né? Sempre é tardio. Exato. Sempre quando ajustou, tinha que ter ajustado tempos antes. Muito né? tempo antes. E assim, o Brasil tem ainda, além dessa lentidão, um fenômeno que eu acho impressionante, que é o da lei que pega e a lei que não pega. Isso, cara. Cara, tudo isso aqui pegar, né? Isso aqui Duralex de Lex. Mas assim, existe uma lei que todo mundo vê ela aí, mas a turma ignora. Tipo, tem, mas... tem aqui o pessoal cumpre só quando acha que vai ser pego. Tipo lei seca. O cara cumpre quando ele acha que vai ser pego. Muita gente funciona dessa forma. Não tem blitz no caminho, não vou. Não tem problema. E tem a lei que o pessoal segue mesmo e todo mundo se preocupa muito. Uma que, assim, me chamou a atenção é a LGPD, pensa pra você ver. Muita gente se preocupa em seguir a LGPD e 99,9% das pessoas que se preocupam demais em seguir a LGPD nunca foram fiscalizados. Pois é. Então, é interessante. São Ele fenômenos sem sociais ser punido por isso. E tem umas que nem com punição o pessoal não cumpre. Quer exemplo? Lei trabalhista aí, em muitos casos, em muitos lugares. No agro, inclusive, tem muita gente mas aí que negligencia. Eu volto à comparação com os Estados Unidos e Brasil, né? Lá assim, jogar lixo na rua é errado. Não precisa estar na lei que é errado. Né? A cultura é... Aqui, se não tiver na lei que se você não jogar lixo na rua, eu vou levar uma multa, eu não jogo. A não ser o pessoal de Curitiba, né? Mas você entendeu? Então, assim, aí é muito cultural nosso e tal. E, assim, esse paternalismo, vamos dizer assim, essa vontade do governo ou do legislativo, do governo de maneira geral, de saber mais o que é bom para você do que você mesmo, né? Isso aí é uma cultura brasileira, legislação brasileira. No agro também é assim. Também é assim. Tem aí você tem que tentar entender até onde que o legislador é uma antena que está realmente captando ali o que está a necessidade ou não. Que existe, e até quando aquela legislação ela não faz muito sentido. A gente teve a partir de 2020, diria talvez até 19 aí com a Lei da Liberdade Econômica, mas depois 2020, legislação alterando o CPR, que é um título muito utilizado no agronegócio, depois 21, alterações na própria legislação da CPR, resolução do Banco Central, Conselho Monetário Nacional,
depois a lei de 2022, que é a 14.421, que alterou de novo a legislação de CPR. Enfim, trazendo uma série de modificações que impactam severamente no dia a dia do agronegócio. Acho que a comercialização de commodity, enfim, concessão de crédito entre entidades, cooperativa, cooperado, entre pessoas que estão realmente na dinâmica do agronegócio, né? O produtor que precisa pegar um fertilizante numa cooperativa para ir lá levar para utilizar ali naquele momento, né? O cara que não tem aquele mundo de colheitadeira, aquelas fotos gigantes. O cara realmente que trabalha no agronegócio. Então, essas legislações vieram trazendo essas alterações e umas, assim, sensacionais, muito boas, e outras que não faziam muito sentido. Estou falando de CPR aí, um exemplo, necessidade de registrar CPR na B3 em 10 dias da data de emissão dela. Cara, em 10 dias, o produtor que comprou o fertilizante, ele nem olhou ainda para poder assinar uma CPR ou não. Talvez ele pegue, leve para casa para ver, mandar para um advogado ou contador. Dali um mês ele vai voltar, entende? E aí a lei, 10 dias, se não tiver registrada na B3, CPR não vale nada, a operação cai. Então, falta de senso. Mas aí rápido arrumaram, pelo menos. Acho que o mercado gritou tanto. Percebeu. Que arrumaram, Mas, então, isso é muito presente, sabe? Essas alterações vão vindo aí. Algumas funcionam, algumas não. Agora é fato também, estamos só xingando aqui também, a orelha de alguém deve estar queimando aí já. É fato também que a legislação do agronegócio, né? E voltando lá no que nós falamos no comecinho, o pessoal tem se profissionalizado? Sim, a legislação do agronegócio tem caminhado um pouco nesse sentido também. De modernizar, de trazer pontos que precisavam ser regulados, mas que tem muito a ver com a fluidez do próprio mercado. Igual assim, o produtor rural, a maioria ali já está indo buscar um certificado para poder ter a assinatura virtual, aí veio lei regulando a assinatura virtual em aplicação de títulos específicos, tipo CPR, necessidade de registro desses ativos, é ruim os 10 dias, tá? Mas o registro é bom na B3, por quê? Porque o negócio em si fica mensurável. Torna público. Torna pública a negociação, exatamente. E fica mensurável, né? Acho que a título até de economia você consegue identificar melhor o que está acontecendo com o mercado. Nós fazemos... Esse registro na B3 é até legal. É difícil você encontrar escritório que faça, né? É difícil de especializar perante a B3 e se tornar um registrador que opera o sistema da B3. A gente faz isso. Na propaganda, porque é legal mesmo. Legal. Não, mas até notei aqui uma das coisas. Eu queria que você me falasse a curva ABC tua lá, o que é o campeão de vendas dos serviços que vocês fazem. Vamos falar. Mas pode continuar. Mas essa legislação, então, né, com essas, por exemplo, o registro lá, ele facilita o crédito, por exemplo. Eu vou conceder crédito pro Felipe. O Felipe é um produtor e tal. Aí ele vem até mim, escuta, eu quero 1 milhão emprestado para investir em tal coisa, beleza. Eu vou na B3, eu vou ver se você já tem empréstimos no seu nome que estão rodando, se você já emitiu algum título, alguma coisa assim. Que às vezes comprometa a tua capacidade produtiva inteira. Antes, essa análise de crédito ela não acontecia com essa facilidade no sistema público. Então, agora pode. Tornar público é bom que você consegue ver isso. Então, assim, existe essa modernização no sentido positivo. Não é de todo ruim. É bom. Aliás, não é que não é de todo ruim. É bom. É que tem umas coisas ruins. Entendi. A nossa atividade é bem parecida em termos mercadológicos, vamos pensar assim, né? Lidamos com legislação, né? Lidamos com empresas, com negócios, etc. E assim, a gente tem uma pluridisciplinaridade, tributário, folha, né? Trabalhista, você também, parte de financeira, estruturação e tal. E aí a gente tem uma multidisciplinaridade de setores também, agro, indústria, etc. Eu notei até alguns aqui que eu acho que devem impactar vocês e você deve lidar muito com isso também, né? Sei lá, direito do mercado internacional, direito do mercado financeiro. Você falou aí tem LCA, títulos, linhas de crédito específicas para o agro e que deve depender de algum contrato, uma assinatura, alguma coisa, leis regendo, né?
tem o tributário, tem regulatório, né? Sei lá, Anvisa, Mapa, etc. Tem muita gente regulamentando e indo atrás do agro também. Tem comercial, né? O comércio nunca teve tão presente no agro, né? Assim, o agro antigamente, sei lá, a agroindústria fazia um comércio pesado e o restante... Você não fazia uma força comercial. Você estava lá produzindo, alguém chegava para você, vou comprar, vou mandar para a cooperativa vende. Hoje não, hoje está muito aflorada essa questão do comércio, várias empresas comerciais no agro e tal. É isso mesmo? Vocês lidam com tudo isso? O que é o pão da padaria lá que mais demanda? Antes, vocês atuam com full service? Vocês atuam por demanda? Sei lá, honorários mensais, assessoria, contencioso, não contencioso? O que seria o que você gosta mais de trabalhar? O que você mais... Nem sempre que a gente gosta é o que mais trabalha, né? Com certeza. Mas não, o que você mais trabalha lá? A gente trabalha muito a documentação da comercialização no agronegócio. Top. E existe uma demanda gritando... E aí, tanto nacional quanto internacional? Tanto nacional. Tem que ser, na verdade, internacional e nacional, porque o agronegócio ele começa num lugar e vai terminar no outro. Uhum. Né? A gente exporta muito. Muito. Então, precisa ser, essa conexão ela precisa existir. E existe uma segunda demanda, né? Vou explicar as duas, mas existe uma segunda demanda gritando também, que é a socioambiental. Eu não sei se você acompanhou isso aí, provavelmente sim, né? Mas a União Europeia editou um regulamento, o regulamento 1115, que regulamenta, obviamente, as exportações e importações da União Europeia. Então, para exportar e para a própria União exportar também algumas commodities, café, soja, algodão, carne bovina, cacau e óleo de palma. Será que eu acertei? Ah, deve ser. Essas 6 commodities... elas para serem exportadas, elas vão precisar mostrar que elas vêm, tá? Falando a grosso modo, obviamente, para explicar para o pessoal aí, mas a grosso modo é isso aí. Para nível de exigência maior. Para importar, precisa comprovar que os produtores, que aquela commodity ali que está indo e voltando, ela não é produzida em descumprimento das legislações nacionais e ela não é produzida em solo desflorestado. Entendi. Imagina agora pra você ver isso na prática, um container... Como ter lastro, cara? Não tem o número do lote no saco de café, velho. Um container imenso com blend que vai saber, é pra acabar de detonar. Tudo misturado ali. Cooperativa. A cooperativa juntou café de 50 mil produtores e mandou qual café? Vai mandar um container pra União Europeia. Qual café, velho? Você não escreve no café assim, F de Felipe e manda ele. Não tem jeito. Só que a lei tá lá, regulamento 1115 vigente. E aí o que é essa grande demanda? É resolver esse problema aqui internamente. Se cercar de ferramentas, de processos que possa garantir que você prove isso lá. E o direito é muito presente nesse ponto, porque eu preciso garantir com o meu, eu cooperativa, por exemplo, ou então eu trading company, eu preciso garantir com o produtor que eu estou comprando ali dele, que ele vai fazer, ele vai ter a produção, e aí vem o trabalho da due diligence, que é primordial. Uma certificação, né? Certificações são um formato, e aí as próprias certificações exigem também essa diligência em cima do produtor, para você poder acompanhar se o cara está produzindo sem romper a legislação trabalhista, sem romper a legislação ambiental, se o solo que ele está produzindo depois é um solo que está dentro do que o regulamento permite. Você precisa acompanhar, então, a produção, a compra pela cooperativa, a venda pela cooperativa. Rastrear mesmo, cara. Rastreabilidade, essa é a palavra. É igual medicamento e cosmético, tem o número do lote, a data que fez, da onde foi. Isso, de cabo a rabo dessas 6 commodities. De cabo a rabo. Para quem quer exportar para a Europa. Por exemplo, café corresponde à União Europeia a metade do mercado. Então, você pensa, se a gente não quiser exportar para a União Europeia, nós vamos fazer o quê? A outra metade é o quê? Boa parte dos Estados Unidos. Estados Unidos é a metade da metade e depois vem a Ásia, dividido. Eu vi uma notícia, uma história, mudando o contexto completamente. Eu tenho um pouquinho de TDAH, eu acho. Eu também tenho. Deve estar maluco isso. Que se o chinês resolver consumir café, nós não damos conta de produzir.
Exato. Eu vi Maior uma história população, né? dessa Acho porque maior os caras segundo maior do mundo. tomam um chá lá, né? E se eles pegarem o hábito de fazer café, o resto do mundo fica sem café, de tanto exato. volume que seria. O preço vai lá na lua, né? Vou voltar do TDAH aqui, mas... Cara, é uma informação importantíssima que às vezes pouca gente sabe. O cara que tá começando a produzir uma coisa, ele tem que se preocupar com isso, cara. Tem, total. Porque às vezes ele errou num procedimento no começo que depois ele não corrige. Que depois ele já foi, né? Já zebrou. E aí acho que essa é uma grande demanda. A gente trabalha muito nesse ponto. Você acha que é uma tendência desse tipo de regulamentação se espalhar? Estados Unidos também começar a fazer isso? São políticas mundiais. Dentro aqui... São políticas mundiais. Depois, quem quiser acompanhar isso aí, que estiver assistindo, quiser acompanhar isso aí, digita lá na internet Green Deal, Biodiversity Strategy, são programas da União Europeia que estão fundamentando essa legislação. Que isso? E aí isso vai espalhar mundo afora. Vai Estados Unidos, vai ter essa mesma exigência. Ásia a gente nunca assistindo, a gente nunca sabe, Ásia nunca sabe, mas... Enfim, isso vai espalhar. Essa é uma tendência mundial e eu acho que não dá, é o que eu falo, né? Daqui a pouco nós temos mais um profissional envolvido aí, entre os quais não dá para ficar sem para conseguir produzir, ter uma atividade decente. Cara, o profissionalismo no agro é... Tá gritando. Isso aí é uma coisa do aumento de demanda. Por exemplo, você tá perguntando, né, o que a gente... As coisas que a gente mais tem feito. A que eu mais gosto é essa daí. A gente tem trabalhado bastante nisso, em cooperativas, em empresas, para profissionalizar essa due diligence. Até tem uma palestra em São Paulo sobre isso, para o Conselho Nacional do Café, para explicar, né, como que essa due diligence tem que acontecer. E eu explicar mais ou menos, porque ninguém sabe, tá? Ninguém, nem a União Europeia sabe como é que ela vai fiscalizar isso aí. Mas eu vou tentar explicar uma boa forma de fazer. Entendi. Criar um método, sei lá, uma coisa Estamos tentando criar, exatamente. Para o TDAH aí, ó, para fazer essa due diligence, enfim, exato. Essa é uma demanda crescente. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. A gente está, ainda bem, sendo bastante acionado para isso. Quem são os maiores clientes para isso? Quem está preocupado com isso hoje? Quem exporta. Entendi. Sem dúvida nenhuma. Mas isso vai vir em cadeia, né? Porque se eu produzo e vendo para quem exporta... Quem exporta vai me apertar a fazer tal procedimento. Isso. E apertar mais ou menos, que é uma consciência que o mercado precisa ter. Eu trabalho para cliente que paga $20 a mais por saca. Pô, $20. Tá doido. Se o café estiver dentro dos requisitos de determinada... Eu trabalho para uma cooperativa que tem uma certificação no Brasil, não vou falar nome porque sei lá, mas que é pioneira numa certificação brasileira aqui, e eles pagam 20 dólares a mais por saca se aquele produtor estiver produzindo atendendo às necessidades da certificação. Aí o produtor vai dizer lá, pô, mas sacanagem, eu tenho que trabalhar atendendo a um tanto de requisito legal, e aí o meu colega do lado aqui faz uns cambalachos lá e produz do mesmo jeito. Não, cara. Além dos $20%, meu Deus do céu, além dos $20 a mais por saca, a cooperativa investe também nos produtores para ensinar os caras a produzirem igual precisa ser feito. Pra eles poderem vender por $20 a mais. $20 a mais. Tem que dar o... Exato. Tem uma hora que você fala, não dá para reclamar. Pois é, é o que precisa ser feito. E esses investimentos é treinamento, consultoria, acompanhamento? Treinamento, consultoria, acompanhamento. Eu faço treinamento disso direto. É outra coisa que eu também gosto muito de fazer. Treinamento em campo, entre aspas, né, nas cooperativas. Chamo os produtores. Fiz um tanto de palestra nesse ano passado. Esse ano a agenda também já tem um tanto. Para esse tipo de treinamento. E treinamento em campo também e dentro mesmo das produções, né? O auxílio é tão grande, eu acho, a necessidade de ver a turma produzindo certo é tão grande que existe caso de ir para dentro da fazenda e olhar e falar, ó, isso aqui tinha que estar desse jeito, isso aqui tinha que estar desse jeito. Você não tem o seu CAR, você precisa do CAR, a gente vai contratar um profissional para você, para te ajudar a ter. Então, lógico, estou falando disso aí, claro. 1% das empresas que compram café que fazem isso aí que eu estou dizendo. Porque
eu entendo o movimento de uma cooperativa de fazer isso, porque ela vai ficar sem café para comprar, bicho. Exato. Mas a grande maioria, eu tô falando assim, desse exemplo, né? O que eu gosto de fazer é quem gosta de trabalhar assim. Mas muita gente que compra café também vai só dizer, falar, filho, você tem a sua produção direitinho? Tem. Fala, então vem cá, eu te pago a mais. Você não tem? Não. Tchau. Vai vender no mercado para lá, entendi. vai receber menos do que o preço de mercado e problema seu. Quando que saiu essa regulamentação? Saiu no ano passado e começa a aplicação no final desse ano. Então avisou com certo tempo. Avisou com certo tempo. Mas você concorda comigo que tem, aí vou voltar no outro tema que a gente falou, contratos de fornecimento de café futuro que foi feito antes. Anteriores a isso. E que eu já tenho contrato com o cara e esse cara não vai ter essa certificação. Exato. Ele vai ter como mostrar que ele já produzia dentro da conformidade lá atrás. Mas se ele não produzia, ou se ele não produzia, aí o exportador se vira aí para mandar para outro lugar. Porque... Nossa! É brabo. E assim... E os caras faziam na casada, né, velho? Já vendo aqui, já compro aqui, já... Sempre. Tá doido. Muita gente. E, na verdade, isso aí que nós estamos falando é uma angústia mundial. Eu usei isso numa reunião com uma certificadora internacional esses dias, que tá olhando o Brasil aqui para buscar um formato, né, de trabalho de due diligence. Usei essa expressão brincando, né? Sem querer. Isso é uma angústia mundial. E o pessoal deu risada até, porque de fato ninguém sabe como que vai acontecer fiscalização em cima disso. Acho que nem quem criou a norma, inclusive. Mas todo mundo tem medo, né? Porque você vai... tá no impacto de repente você tá lascado se não produzir direito. Então todo mundo tá observando, todo mundo tá tentando se adaptar e... ninguém sabe muito bem como. Lógico, Brasil é muito avançado nesse ponto. As plataformas brasileiras, os órgãos, pelo menos para o café eu consigo dizer com segurança. Concordo. Secafé, CNC, o Serasa em parceria com o Secafé, estão criando mecanismos, né, plataformas para mostrar para quem vai fazer essa diligência para entender se o país está cumprindo ou não as normas, que vão ser fáceis de identificar. Nós estamos criando uma plataforma também, por exemplo, para registro de CPR, que eu consigo analisar, na hora que a CPR vai ser registrada, eu consigo saber aonde está com coordenadas a produção daquele sujeito que emitiu aquela CPR. Então, na hora que a gente lançar na B3, a minha plataforma vai ter lá aonde está a produção daquele cara. Se ela está numa área de APP ou não, como que eu vou saber? Pelo CAR. Então, dá para ter... assim, essas iniciativas de rastreabilidade estão sendo desenvolvidas e estão indo bem. O Brasil pelo menos para café de novo, o Brasil é o país mais bem cotado assim, para o cumprimento dessa legislação, né, entre os maiores produtores do mundo. E assim, você tá se antecipando e adiantando uma coisa. Tem muita gente que não tá nem ligando para isso agora e vai ser uma dor futura. E aí, cara, você tem um mercado aí, né, comercialmente falando, para você atuar no futuro próximo aí gigantesco. Tomara. Que top. Tomara que a turma realmente... Parabéns pela antecipação. Muito obrigado. Tomara que a turma realmente observe essa necessidade e saiba tirar ganho disso aí. Cara, o mercado não tem como o cara não observar. Mais cedo ou mais tarde ele vai ter que ver. O que você falou, 50% da nossa exportação vai para lá. 50% dos nossos produtores, das nossas cooperativas, das nossas trades vão ser impactados. Exato, não exatamente. E assim, pode ser um limão azedíssimo, ou pode ser uma limonada maravilhosa. Tá louco. Porque o cara que também conseguir, né, que tiver ali dentro da... Você já falou nos $20 certo, a mais. Exato. E assim, isso aí é agora, né? Lá na frente isso pode aumentar muito. Então é isso. Cara, que top. E assim, como é um negócio relativamente novo, vamos pensar assim, ainda não é a principal demanda que você tem lá, né? O que mais que você é demandado não lá? É a principal. De exemplos aí. Eu acho que assim, o que mais nos ocupa durante o dia é a documentação de comercialização de commodity. E aí estou falando de commodities, estou falando do crédito verde lá, desse exemplo. E se, por exemplo, tem um grupo investindo no Brasil, uma boa quantidade de dinheiro em preservação ambiental, e a documentação disso aí, isso aí não deixa de ser também a documentação de produto, né, de certa forma, do agronegócio. Então, a gente faz o jurídico desse grupo para esse investimento no Bioma Amazônia.
a documentação da compra e venda ali do diário é o que ocupa. Qual? Documentação de compra e venda de contrato futuro, que é um calcanhar de Aquiles aí no mercado, é excelente se a pessoa souber operar bem, mas se não souber pode ser terrível. Derruba, né? Exato. E documentação de crédito, eu acho, de uma forma geral. Entendi. Às vezes você pega e as pessoas demoram demais para procurar um advogado. Então, às vezes o produtor ele vai se enfiando em dívida, vai, na hora que o trem vai estourar, aí ele procura um advogado e leva lá dezenas e dezenas de contratos. Então, cuidar dessa documentação, eu acho que é o que mais nos ocupa no dia a dia. E o contencioso derivado dela. Se o cara celebrou um contrato de compra e venda futura que ele não tinha condição de cumprir, se ele emitiu uma CPR que ele não tinha condição de cumprir, se ele tomou um empréstimo ali que deu um problema... Deu ruim, tem que ter... Deu ruim, é a consequência também. A gente atua nesse ponto, tanto para... Quem deu ruim e quem foi impactado com o deu ruim. Foi impactado com o deu ruim, exatamente. Excelente definição, é isso mesmo. Os dois lados, né? Exequente, executado, produtor, trading company, cooperativa. Mas, na verdade, por incrível que pareça, na outra ponta, na ponta de empresa, cooperativa e tal, do que na ponta de produtor rural, exatamente. Você vê uma preocupação maior com esse consultivo para evitar o contencioso no agro? Eu acho que é a solução, inclusive. Então, mas o mercado, as pessoas que atuam no agro estão com essa preocupação? Sim, cada vez mais. Mais cooperativa e menos produtor ou não? Tanto faz. O que você acha? Eu acho que as empresas sempre estão um passo à frente nisso aí. Né? Porque o volume é outro, né? O cara tem a fazenda dele, uma cooperativa tem 500 fazendas, 1000 fazendas. Então, a empresa, a cooperativa, tá sempre na frente nesse ponto de profissionalização. Mas os produtores também. E tem que estar. Vou te contar um caso, não sei como é que é o tempo nosso aqui. Cara, se eu estiver falando demais, você me xinga aí, pronto. Mas, assim, te contar um caso que é um absurdo, cara. Um caso recente, que eu vou lembrar dos recentes, obviamente, mas um caso recente que a gente recebeu de um produtor que, olha como que é necessário, né, para o pessoal que estiver assistindo aí, esse caso é um exemplo claro, como é que é necessário um advogado acompanhando o dia a dia do produtor, que parece que o advogado não serve para nada. Você vai falar, para que o cara vai vir aqui e vai ajudar no quê? Mas olha só, o cara foi fazer... A gente sofre do mesmo preconceito, tá? Com certeza. Eu só sirvo para mandar guia. Exatamente. bravo. E a guia que o cara vai pagar. Então a gente nunca é bem-vindo. Tá Ninguém vendo? vai lá no escritório, vim te trazer um café aqui com um brownie. Não, o cara já chega achando ruim de estar ali. Hoje mesmo um cliente nosso tá na transportadora, me ligou mais cedo, aí para perguntar alguma coisa, ele falou assim, você tá acordando agora, brincando comigo assim? Falei, cara, já fui na empresa A que ele conhece cedo, já pulei. Ele falou, mas você visitou a empresa A, aqui você nem vem, você só vem me mandar guia. Aí, tá vendo? Não pode nem falar. Por que você foi lá? Falou, quer que eu te conte porque que eu vou lá? Se você quiser, eu vou ir. Teve uma autuação lá. Ele falou, não precisa vir, não. Se quiser, eu vou levar uns amigos. Né? Mas é isso, cara. Não, é dureza. E esse cara, ó, pra você ver como é necessário no dia a dia, né? Esse cara foi contratar um seguro para uma lavoura dele e o banco mandou o profissional para analisar. Vamos imaginar uma área X aqui. Um pedaço dessa área, um percentual dessa área é APP e construção, sede da fazenda e tal. O outro pedaço estava a lavoura. A seguradora foi e colocou no limite da área segurada APP. Vai estar louco, não vai segurar nada. Colocou APP. E aí teve uma ventania enorme na produção e derrubou a produção de milho do cara inteira. Aí ele chamou o seguro e falou, bom, então tá, eu fiz seguro, tá aqui o contrato, olha pra mim. Não percebeu, não conferiu a pólice. E o seguro olhou e negou. Não, a área assegurada não é essa, é a outra. A outra é qual, meu Deus? A APP, cara? Eu vou assegurar a APP de ventania? Tá louco? E passou isso aí no contrato e a instituição financeira não pagou o sujeito. É o que eu digo. Virou contencioso, vai virar contencioso. Você nem sabe se vai dar certo. O defeito na etapa anterior vira contencioso depois. Isso e mesmo. É muito mais caro, porque daí o sujeito tinha lá a conta para pagar com mais aquela... Mais caro, mais dolorido, mais dolorido, mais estressante, mais... E aí você imagina, vai para o judiciário, que aí voltando lá nos primórdios da nossa conversa, nem sempre é preparado para entender algumas coisas...
Aí tá bom, depois o sujeito já vai gastar um horror a mais por causa de ter que acionar advogado, que não é um serviço lá barato, tem, né, tem um custo, o processo tem um custo. Enfim, uma coiseira, mas poderia ter se protegido lá atrás na contratação. Mas é que às vezes, cara, o cara tem que sofrer primeiro, machucar primeiro, para depois ele ver que deveria ser, né? Que deveria ter evitado o machucado. E eu acho que é um desafio comercial e marketing gigantesco para vocês na classe. Vocês estão um pouquinho de dificuldade a mais, porque a OAB tem mania de achar que sabe melhor pro advogado do que o próprio advogado em algumas vezes. E sem criticar a OAB, já criticando, para mim é a melhor instituição de classe do Brasil, mas eles, nesse ponto eu critico eles veementemente, né? Tem algumas coisas que a OAB faz que... Olha o TDAH aí. Que a OAB faz que eu discordo, cara. Não pode ter um investidor no escritório de advocacia. Entendeu? Eu tô com um caso lá de que eram 2 sócios de advogados, cliente nosso, numa mesma empresa. Eles se separaram. Cada um vai montar um. Eu tenho que esperar o CNPJ que eles tinham em conjunto baixar para eu poder abrir um novo de cada um. Para abrir um novo. Eu não posso ter 2 escritórios de advocacia. É umas coisas. O nome tem que ser o sobrenome. Não pode ter um nome eficaz advocacia. Não pode, cara. É umas coisas que eles... A questão comercial e marketing, eu não posso, sei lá, visitar um cliente que já tem advogado sem avisar o advogado antes ou sem pedir. Cara, sei lá, é umas coisas que então... Aí o desafio comercial de vocês é maior, né? Não, total. Você faz bem esse marketing à medida que você pode fazer, de que é levar conhecimento. Você levou conhecimento, o cara falou, aquele cara falou esse assunto, ele mandou bem, ele deve ser bom, vou atrás dele. É o que vocês podem fazer e você faz bem demais isso. Mas esse desafio comercial de mostrar pro cliente de que se ele esperar dar ruim para ele procurar um advogado, e a maioria das empresas, pessoas tem a percepção errada. Tem a percepção que o advogado gosta de dar ruim, porque vai dar o contencioso pra ele. E, cara, é unanimidade nos advogados que eu conheço que eles não gostam de dar ruim. Exato, cara. Eles também estão estressados com o judiciário, com a demora, com o jeito que é, e eles querem prevenir do que chegar a dar lá ruim, pro cara. Contencioso lá, Todo advogado de sucesso, sei lá, que eu conheço, ele tem essa mesma percepção de que não quero lidar com justiça não, bicho. Eu quero lidar antes. E aí esse desafio comercial deve ser... Aí aqui, esse podcast aí é uma porta pra você também ajudar a divulgar isso e falar isso, porque eu imagino o quão é difícil pra vocês, cara. É foda. Pra nós é menos, porque de verdade, eu posso fazer um post no Instagram dizendo assim, ó, procure a gente pra fazer isso, que vai ser melhor, e não sei o quê, sabe? Eu posso dizer isso, né? Na nossa classe eu só não posso desmerecer o colega, falar, eu sou melhor do que o teu coordenador, isso eu não posso fazer. Ninguém. Óbvio, Mas eu posso mandar newsletter, eu posso fazer post, eu posso visitar o cara, eu posso pôr um comercial, um SDR ligando, eu posso fazer uma série de coisas que vocês não podem, aí isso torna o desafio comercial de vocês e de marketing maior, e imagino quando deve ser difícil isso. Mas o que você sente no mercado nesse sentido, né? Vamos fazer uma amostragem nos seus clientes. Quantos clientes, se eu fosse chutar aqui agora em percentual, que são clientes de prevenção e quantos são clientes de contencioso? Você vê esse mercado mudando, esse mundo, essa lógica virando? Você prefere, sei lá, um cliente que, nem sei se você trabalha assim, um cliente que te pague um valor X por mês para ter uma consultoria ou uma coisa ali para evitar o contencioso? Isso tá crescendo? Como é que tá isso? No agro específico. No agro especificamente. Tá crescendo. Que eu acho que é a parte. Se eu pudesse, vou te falar a realidade. Se eu pudesse escolher nunca mais ter um processo, nunca mais é pesado. Entendi, mas eu vou te falar, se eu pudesse ter 10% do número de ações que eu tenho hoje para, sei lá, reduzir isso aí para ter esses 10%, eu toparia. Um pouco é necessário, né? Entendi. Tem muita coisa. Mas assim, até falando nisso aí, até agora vou até empolgar. O processo em si, ele não é a forma de solução de conflito. Ele é uma forma de solução de conflito. Para te dizer que talvez uma das
não tá nem perto de ser uma das mais eficazes. Entendi. Assim. Então, aquela mentalidade da advocacia de que, eu vou... Qualquer coisa, eu vou pra justiça, eu vou pra justiça e tal. Vou fazer uma ação judicial, não sei o quê. Vou entrar com a ação. Essas coisas, cara, têm diminuído, porque eu acho que cada vez mais as pessoas veem o quanto isso é ineficaz. Obrigado. As pessoas veem o quanto isso é ineficaz. Quanto um processo é lento e o quanto a solução de um processo pode ser burra. No sentido de que você vê aí uma série de pessoas que passam uma vida devendo, cheio de ações judiciais em cima, e os credores nunca recebem, nunca vão receber, inclusive. Além de não ser, de longe, é a mais adequada, né? Além de ser a menos adequada, na minha opinião, ela é a mais demorada. É a mais demorada. E, cara, você pode ter, talvez, câmaras de arbitragem, né? Que vai ter uma solução mais adequada, mais próxima, mas... Os dois, ninguém sai satisfeito. O que ganhou, acha que podia ter ganhado mais, e o que perdeu, acho que é óbvio que perdeu muito. Então, cara, nunca, eu poderia dizer que nunca é a melhor solução uma decisão judicial, na minha opinião. Não, eu também acho. Pra chegar lá é porque deu ruim, muito ruim e pronto. E assim, se alguém ganhou muito, o outro lado sai destruído. Acho que é uma coisa que... Mas assim, isso aí não é um eficaz. problema... É um problema do brasileiro, sabe? Eu não sei quando foi, cara, que na evolução humana aí, alguém chegou à ideia, né, de que eu vou chegar lá, vou falar com o juiz que eu vou pagar do jeito que eu puder e pronto, acabou. Isso não existe, cara. Isso é ridículo, isso é mito. Isso não existe. O processo ele vai surtir todos os efeitos dele ali e pronto. Só que é muito lento. Então, existe... além do tempo, né? Eu tô dizendo que não foi a melhor solução, mas você ainda gastou X anos pra ter essa solução. Pra chegar lá, Então, assim, de um lado você vê pessoas que usam a justiça de forma negativa, isso que eu tô falando desse exemplo, né? Vou chegar lá, vou pagar do jeito que eu puder e tal. Isso é mentira, mas muita gente pensa. Então, o cara quer usar o processo para ele poder ficar muito tempo devendo. Pois é. Porque para ele, de certa forma, é uma vantagem, E aí, TDAH, tá vendo? É nós dois, cara. Essa conversa deve estar super maluca. Mas o sujeito, ele usa o processo, então, né, para enrolar. O processo fica lento, não é um meio muito eficiente, mas é um dos. E tem vários outros que ajudam a resolver. Então, por isso que eu digo, né, voltando aonde a gente estava, Eu penso assim, se eu pudesse ter 10% das ações que eu tenho e usar o processo como um meio de solução de conflito, aonde, cara, tem várias outras formas de pensar. Eu tenho muito jeito de cobrar alguém, dentro da lei, pelo amor de Deus. Claro. Muito jeito de cobrar alguém uma solução de um problema, seja ele qual for, sem ter que usar necessariamente uma ação judicial. Uma ameaça de ação judicial, alguma coisa. Exato. Existe a jurisdição estatal, lógico que ela existe porque é o meio de resolver muita coisa, sim, mas tem muitas outras, cara. Tem muita habilidade comercial. E a gente tem vários exemplos no dia a dia, velho. Vou dar um exemplo bobo que eu já sofri com isso, cara. Você tem um amigo teu, resolve ter uma ideia boa, resolve montar um negócio, o cara tem dinheiro, você não tem, aí montou o negócio. Na hora de montar, tá beleza. Você não monta um contrato, você não escreve, você não fala quem que é, quem não sei o que, quem vai ser dono, quem vai fazendo, bicho. Vai fazendo, lá no final dá ruim, putz, por falta daquele pactuamento. A gente teve aqui a Tatiana do escritório lá do Chalfun, falando sobre relações matrimoniais, né? Existe um contrato pré-nupcial. Eu casei, eu tenho algumas coisas que eu tenho que pôr no papel, bicho, né? E faz muito sentido ter e a gente não tem. Então, assim, imagina no mercado de café, você comprou, vendeu, não tem uma cláusula se eu não entregar, se eu atrasar um dia, se eu fizer isso. Exato. E não tá combinado, dá briga. Não, mano, não combinamos isso. Não combinamos mesmo, por isso que eu não fiz assim. Não, mas era assim. Não, mano, não falamos assim. E pronto, cara, não tá no papel, bicho. Exato, eu vou te mandar um café, eu te mando uma amostra no dia do vencimento. Eu te mandei a amostra, mas aí a qualidade dela não bateu. E aí? Eu te devo ou não no dia seguinte? Isso aí. Você deve ter coisas tipo assim, a qualidade que eu avaliei é diferente da que você avaliou. Total, e aí? Até porque é sensorial. Tem uma ABNT da avaliação, tem uma máquina. Cara, é um negócio de maluco, velho. É complicado. E aí? E nesse cenário aí, você para pra ver se é necessário ou não
o sujeito pensar no problema antes dele existir. E aí volta lá na sua pergunta. Pra tentar evitar ele, bicho. Antecipar. Para tentar antecipar, para evitar. E aí, o que o mercado tem visto cada vez mais? Essa necessidade de antecipar esses problemas e de cuidar dessa situação anterior, né? A formatação do contencioso em si. Eu acho que esse foi o intuito da minha pergunta antes do nosso TDAH gigante aqui. Total. Você tá sentindo isso no mercado? Sim. Entendeu? A galera tá preocupada com isso. Normalmente espera ter um problema para preocupar, mas aí um amigo teve, um colega teve, eles conversam e tal. Você tá sentindo isso? Sim, e assim, a gente tem 2 escritórios, entre aspas, né, dentro do Souza Barquete. Uma boa parte da equipe que cuida do contencioso do dia a dia, e aí estamos falando de tipo 80%. Isso que eu te perguntei, isso. Daí a maioria. E 20%. Eu falei contencioso, não? Falou contencioso. Não, então eu tô viajando. 80%, falei errado. Pensei uma coisa e falei outra. 80% que cuida do dia a dia de empresa, do consultivo. Que top! Sabe, entrar dentro da empresa, do cliente mesmo, da cooperativa, da fazenda. Estar presente, fazer diferença. Com o cara, exato. Meu e-mail aí circula, sei lá, centenas de e-mails por dia, porque tudo que os caras fazem lá passa pelos e-mails que a gente faz, né? Você vai na cooperativa lá, você vai comprar um café de alguém, você tá com alguma dúvida, passa no grupo de e-mail do escritório. Então, os advogados responsáveis já estão participando da dinâmica daquilo. É porque, cara, o problema nasce no pedido de compra, nasce no e-mail, nasce na negociação, nasce na alegação. Nasce no negócio. Vou ficar sentado lá esperando o problema chegar, eu não sirvo para nada para acompanhar esse dia a dia. O problema nasce no negócio, junto com o negócio. Então, assim, 80% do escritório está dentro da dinâmica dos clientes. E isso é muito bom. A gente sempre fala isso. Depois que ao contrário, meu 80% cumprindo obrigação acessória. Cumprindo obrigação acessória. E aí 20 sim tá lá no contencioso e tudo mais. Até porque acho que para ser mais rentável, o que eu vou dizer é prova total, nosso ponto de vista. O processo é mais rentável para o escritório de advocacia. Imagina. Ou seja, alguém está gastando, provavelmente o cliente. Então não é bom ter um processo para o cliente, entende? Isso prova o nosso ponto de vista. Tem um preconceito também de que, sei lá, terminou um processo, o advogado levou uma bolada. Ele trabalhou 6, 7 anos por aquele processo, cara. Cara. Né? É um negócio que é... Divide aí qualquer Eu sou um defensor disso. Divide por 60 meses aí. Pega um honorário X. Tem algumas coisas, algumas teses, alguns caras que aproveitam. Existe, né, uma coisa nesse sentido. Porque o valor que você paga por um serviço, para mim, ele tem 2 fatores. Primeiro, o quanto eu ganho por aquele serviço. Aí eu nem analiso o quanto você vai trabalhar. Eu ganhei X, eu te dou X% de X. Pronto. Você pode ter trabalhado meia hora só, né? Gerou o resultado. Isso. Gerou o resultado ou a quantidade de tempo, energia que você gastou. Acho que são 2 fatores. Sim, sem dúvida. Que tem que ser avaliado. Mas que bacana ouvir de você que 80% hoje da sua equipe, do seu tempo é consultivo. Cara, eu já vejo um pouco disso nas empresas. Não 80%, mas eu já vejo um pouco. Mas no agro eu não imaginava, de verdade. Talvez é o perfil de cliente que você atende. Porque o agro, de maneira geral, eu acho que não. Não é assim. É porque a gente Você acha que é você que faz um trabalho de pôr isso na cabeça da turma e tal, ou não? Você já foi demandado, foi passivo, o cara que preocupa com isso te procurou? É que assim, um pouco é o meu direcionamento de mercado, a gestão voltada para isso. Mas por quê? O cara que me procura lá com 40 problemas, 40 dívidas numa fazenda, por exemplo, sei lá, uma cooperativa que me procura com uma inadimplência gigante do número de produtores, uma empresa que me procura porque está devendo ou tem que receber um valor muito... É isso aí. O problema quando ele chega, não chega sozinho, ele chega porque alguma coisa está atrás dele ali que ocasionou. Então, às vezes é um problema no negócio. Então, assim, tem a pessoa que contrata puramente para um consultivo, exemplo, essa due diligence que eu te falei, essa certificadora veio, olhou para o Brasil, falou, preciso botar essa due diligence para rolar nesse país e tal, e a gente está fazendo. Contratou exclusivamente para o consultivo. Mas não, essas outras pessoas que eu estou te falando que acessaram também, a gente tem aqui 100 produtores devendo essa trading company, você consegue ajudar a gente? Consigo. Pô, mas pera, para 100 produtores me ajuda aí, você tá errado, tem algo errado aí atrás. Então aí a gente acaba, de certa forma, tentando oferecer esse consultivo
que no final é muito bom de fazer, mas uma hora, inclusive, é um serviço que eu estou me dando tchau, porque se eu resolver o problema interno, eu paro de ter aquela alimentação. Você entrou no ponto que eu ia te fazer a próxima indagação. O difícil do consultivo é você mostrar para o seu cliente o seu resultado. O valor, eu também acho. Putz, cara, é foda. Se o cara não tiver uma consciência de que aquilo aconteceu, você não mensura, bicho. Não. Olha, eu evitei um problema, olha, ele não aconteceu. Como é que você sabe que foi você que evitou? O risco que não materializa, ninguém dá moral. Isso aí. E aí isso aí é brabo. É isso aí. Mas assim, aí vem muito da consciência, da cultura também, e tal. Eu também sofro com isso, né? A gente virou uma chavinha na contabilidade, deve fazer uns 3, 4 anos, eu entendi mercadologicamente de que se eu te vender uma mensalidade X com um serviço completíssimo, né, você vai me achar caro, não vai me comprar. E às vezes você não precisa de todo o serviço que eu incluí naquela mensalidade. É aquela máxima do comercial, eu querendo te vender uma coisa que você não quer. Né? Exatamente. Eu faço, mas você não quer, bicho. Eu vou fazer o quê? Né? E a gente virou essa chavinha. Então, na contabilidade, a gente separa bem consultoria de assessoria, que a gente chama, que é o mensal, entendeu? Eu consegui ser competitivo na assessoria, consegui ter consultoria. Só que aí eu tenho um trabalho diário de marketing, de conscientização, de mostrar pro cara que ele tá tendo uma dor que ele ainda não sabe que ele vai ter e que eu vou cumprir ela. Que tá no consultivo. Tá no consultivo, tá na consultoria. E eu já consegui, cara, ter meses na contabilidade, a minha parte de consultoria faturar a mesma coisa da assessoria. Não é todo mês, mas já consegui meses fazer isso. Que é excelente. Que é excelente, né, cara? É uma amostragem interessantíssima, né? Mas eu ainda vejo clientes meus comprando produtos que eu tenho de outras pessoas. Aí a falha minha de comunicação, de marketing, de não vender pra ele, de não mostrar pra ele que se ele precisar daquilo eu tô lá pra servir, né? Mas aí é mercado, né? Isso aí é um negócio de maluco, né? Na advocacia, sabe o que tem no agronegócio? Longe de mim querer falar de outro profissional, a gente tem excelentes advogados aí em todos os lugares do mundo. Mas a questão o pessoal confunde demais na advocacia. Cara, a advocacia é igual medicina. Eu não vou operar o meu pulmão com o cara que opera joelho. Perfeito. E eu não vou operar o meu joelho com o cara que opera pulmão. Perfeito. Vai dar errado. E na advocacia, ainda mais porque direito do agronegócio não é lá uma matéria que tem na faculdade, você não tem um professor de direito do agronegócio na faculdade. Entendi. A turma acha que não tem que ter especialização em agronegócio. Especialização para você... é experiência, velho. É calo, você já doeu, você já fez aquilo. Não precisa nem ser título. Você já viveu aquilo, velho. Exato, não precisa nem ser título. Bicho. Você tem que pelo menos ter apanhado um pouco em determinada área aí. Pra dizer que advoga naquilo, cara. A gente acabou de falar que o teu cliente, na hora que ele tem a dor do contencioso, ele vai prevenir. Exatamente. Né? Você já sofreu, você já teve aquela dor, aquela coisa específica, e isso te credibiliza a dizer que você é melhor, não melhor, mas você faz aquilo de uma forma diferente. E no Brasil, principalmente no interior, as pessoas não têm essa consciência de que o advogado que cuida de agronegócio, ele é melhor do que o cara que sempre teve ali na família, cuidando das coisas da família e tal, mas que não é especialista. E outra coisa também, um cara que é bom em família não vai ser bom no tributário, e aí você tem mania de achar que aquele advogado pode ser bom pra tudo. O brasileiro não tem essa consciência. Não tem. O cara contrata qualquer advogado e assim, por exemplo, vou falar uma coisa real, eu não sei nada de penal. O cara, se ele traficou droga e foi preso, ele ia pegar 10 anos. Se ele me contratar, ele vai pegar 12, tranquilão. Ou mais. Não sei. Você não vai nem querer fazer. Exato. Melhor não fazer. E tem muito advogado que não tem essa consciência, mas tem muito que tem. Muitas vezes, quando a gente vai fazer algum trabalho, quem me contrata é o advogado. Entendi. O advogado X da cooperativa me contrata para prestar uma consultoria lá e tal. Isso acontece. Mas em regra geral, muitas vezes você vê a empresa que está do teu lado ali, que faz uma atividade que você é o advogado ideal para estar ali, mas ela não vai te contratar porque ela contrata não enxergou isso. Entendi. E como que eu comunico isso? Então, mas aí é a dificuldade que vocês têm, bicho. Que eu não posso fazer. Se eu ligar lá, esse cara vai me denunciar na OAB e tal. Sei lá se tá certo. Mete uma landing page na internet dizendo advocacia especializada no agronegócio, contrate aqui, não sei o quê, que o cara vai abrir o Google, vai procurar
Se você fizer isso, bicho, você vai ser bombardeado de reclamação e processo da OAB. É tão impossível, Absurdo é tanto que não pode fazer, que eu nem sei o que é uma landing page. Aí, tá vendo? Cara, é um negócio que é de maluco, velho, sabe? Eu acho um absurdo esse tipo de... Não conheço outra profissão que toma regulamentação parecida com essa. Cara, lá nos Estados Unidos tem outdoor de advocacia, velho. Lá passa do ponto, lá pois é até exagerado. Bicho, mas cara, é livre, liberdade, né? Liberdade. Deixa eles se regulamentarem, deixa eles se matarem, se virarem, Exato. sei lá. Bicho, cara, é... Por que o Estado... É o Estado, né? A OAB não é estatal, mas enfim. Por que intervém tanto em um ramo ali profissional, que é a advocacia, sendo que, na verdade, a liberdade dos demais é ampla? Eu tenho Isso aí é uma coisa a se preconceito disso aí, cara. Pra mim, são advogados antigos que achavam que isso era o melhor num mercado antigo, que nem estão vivos mais hoje, que regulamentou dessa forma, e a própria classe não tem interesse, ou não quer, ou não pensou, não inovou, não quer mudar isso. Porque movimenta. Faz sei lá, abaixo-assinado, um referendo, sei lá, alguma coisa, perguntando pra todos os advogados se eles querem que muda isso, pra você ver. Vai ser a maioria esmagadora que quer que muda. Também acho. Entendeu? Mas é que a advocacia não movimenta pra isso. Não movimenta. E a advocacia Mas, cara, vocês são fortíssimos politicamente. A reforma tributária foi alterada. Eu, como contador, agradeço a OAB por isso, dando um desconto de 40% na alíquota pros profissionais liberais, porque a OAB pressionou, bicho. Sim, isso é verdade. Sabe? Vocês estão uma força política gigante nesse sentido, sabe? Vocês estão de parabéns. Aí é uma crítica que eu faço ao meu. O CRC nunca que se movimenta pra fazer um negócio desse. Sabe, cara? E nesse ponto, vocês são excepcionais, cara. Mas, sabe, é um negócio de louco, cara. Discutir isso é tá legal, porque, cara, e eu discuto isso com todo advogado que eu tenho a oportunidade de discutir, eu discuto. E tem um consenso, mas tem uns que entendem que pode, que dá pra fazer, que tem assim e tal. Eu acho que, de verdade, eu acho que eles estão errados, porque não pode. É bem criterioso, é bem fechado. E aí, cara, o marketing que você tem é o conhecimento, o da aula, o dar uma palestra, o levar o conhecimento de alguma forma. É trabalhar. É publicação e boca a boca, bicho. É o teu cliente que te vende. É ele que vai te fazer. Ainda é o principal, meu, mas hoje já não é o único, meu, entendeu? Vocês acabam sendo o principal e o único, basicamente, para poder fazer isso. A grande estratégia que a gente usa no mercado, eu acho, para tentar solucionar essa limitação é o posicionamento. É assim, torcer para você estar no lugar certo na hora certa, se posicionando como alguém que sabe. E aí como, né? Realmente sabendo. Alguém que tá ali para cuidar dos problemas de um setor específico. Top. E aí você tem que realmente saber, porque a primeira coisa antes de alguém te procurar é ter certeza que você sabe, né? O cara vai assistir esse podcast, vai falar assim, não, falaram nada. Não passou segurança. Não passou segurança de nada com nada. Então, assim, se eu não sei, eu não posso nem me posicionar. Mas ao saber, eu me posiciono para tentar identificar com o setor ali de alguma forma e o setor falar, dá para ir nesse profissional. Mas é meio que isso, sabe? É você assim, se posicionar ali e ver o que dá. Em marketing, em estratégia comercial, a gente fala em geração de demanda e conversão de demanda, né? Tem certeza absoluta que o cara que se preparou, você, por exemplo, se você tiver a oportunidade de sentar na reunião com alguém que está com um problema para resolver, você vai sair de lá com o negócio fechado. Por quê? A tua taxa de conversão vai ser altíssima. A conversão da demanda vai ser top. Você tem zero geração de demanda. Você fica lá parado esperando alguém te chamar, entendeu? Você não pode chegar na pessoa e falar, vai dar ruim esse contrato aí se você não fizer isso, viu? Você não pode fazer isso, bicho, entendeu? Então você tem o que você pode fazer é o que você faz. Se prepara bem, senta na reunião, sentou, fez reunião com o tomador de decisão, você converteu. Exato, né? Mostra o seu lado. Perfeito, acabou. Mas a dificuldade que você tem é essa. Até porque é meio invasivo você dizer que um negócio X está errado de alguma forma, né? Antes dele... Em todos os outros setores, todo mundo fala. Mas parece que no direito, de alguma forma, você tá torcendo pro cara ter um problema. Entendi. Eu não sei, cara. Não, aí é forma de comunicar, bicho. É forma de comunicar. Vai dar ruim. Não tô torcendo pra você dar ruim, não. Ao contrário. Tô te falando ajudar, que né? vai te dar ruim. Verdade, eu acho que é isso, cara. Né? E aí, então, você já falou mais ou menos aí que o pão da padaria tua é o consultivo, basicamente, né? O pão, na verdade, é os dois. É o consultivo e o contencioso. Os dois acontecem bastante. A menina dos meus olhos
critérios é o consultivo, porque o contencioso é complexo demais. Mas dentro desse consultivo ou dentro do contencioso, quais são as principais demandas ali? Entendeu? Você falou um pouco que é o comércio, que é os contratos de compra e venda, etc. Quais são esses instrumentos? Você falou do contrato futuro, tem mais algum? Tem mais, sei lá, seguro? O que você lembra aí de que mais latente? Eu acho que o contrato spot, ele tende muito, explicando pro pessoal, o spot é o à vista, é o que eu tenho aqui uma commodity, eu vou lá te vender. Esse caso, ele tem pouca oportunidade para dar errado. Entendi. O forward, né, o futuro, a termo no direito civil, a terminologia no direito civil é a termo, mas que é até uma confusão que todo mundo faz, né? Vamos esclarecer isso. Muita gente fala, o contrato futuro. O contrato futuro é o contrato celebrado lá com a bolsa, é o mercado de futuro, é outra coisa. Perfeito. Mas o mercado usa a terminologia contrato futuro para dizer o que no direito civil é contrato a termo. Entendi. Mas a nível de comunicação não tem problema nenhum, podemos falar contrato futuro. É bom só explicar porque no direito tem um nome específico. E aí, esse que é o módulo de pós que você vai dar lá no... Esse é o módulo de pós que a gente vai dar na Academia Brasileira de Direito do Agronegócio. Tem conteúdo para um módulo inteiro? Cara, super. Imagina. Super. Na verdade, até muito pouco. Porque tem vários institutos envolvidos. Tem contrato a termo 1, 2, 3... Exato, Tem muito instituto envolvido dentro de um contrato a termo que é assim, o contrato a termo ele é um cardápio completo ali dos problemas do direito civil aplicados ao agronegócio. Ao TDAH aí, um parênteses aí, como foi receber esse convite, cara? É uma afirmação, né, cara? É um negócio que você fala, legal. O que eu tô fazendo tá dando certo. Eu já era professor na Abrada. Eu dava aula de CPR, que é outro também que, falando dessa documentação, faz total parte, né, da CPR. E a Abrada é muito séria, assim. É uma roupagem, a Abrada se veste de uma forma, tem a relevância que tem, e se veste de uma forma leve, para levar o direito do agronegócio de forma leve. Mas a relevância, os professores que fazem parte lá do grupo acadêmico, né? Não sei nem porque que me chamaram falando. Mas, cara, o network você faz também, bicho. É muito legal. Um problema aqui são professores muito fortes, assim. São os grandes profissionais do Brasil de direito do agronegócio. É bem legal. Voltando do TDAH. Esse contrato a termo. Então isso aí é um campo que dá muito problema, né? O que eu tô falando, o cara tem que saber direito civil. E aí lá no TDAH maior do mundo, então, lá atrás, onde a gente estava, a gente estava falando do fato de ter, às vezes, uma empresa contrata um profissional que não é especializado. Especializado no sentido de viver o mercado de commodity, entendeu? Viver o mercado de commodity. Então, você pega um contrato a termo aplicado ao café, ele tem uma cara. Você pega um contrato a termo aplicado à soja, eu já preciso entender de outra coisa. Eu preciso entender como que é o mercado. Se o cara apresentar a amostra de café na segunda-feira e o contrato dele vence na terça, eu sei que não vai dar tempo deles resolverem algum problema eventual de Então você já coloca na cláusula que o prazo de apresentação é antes. Eu boto 15 dias. Mas você está defendendo o comprador. Né? Aí tem isso também. Até o vendedor. Por quê? Porque tem que dar certo. Tem que dar certo. Se não der certo em 15 dias a análise que é sensorial, ou seja, vai dar problema. Entendi. Se não der certo, quem resolve? Centro de Comércio de Café, entende? Entendi. Dos estados quem vai ser o árbitro aí que vai falar se tá certo ou tá errado? Entendi. Se não, cara, vai pro judiciário resolver qualidade de café. Tá louco. Aí até o judiciário resolver, o café já perdeu qualidade demais. Vai chamar o perito daqui 2 anos pra ver o café que já foi aí bebido. A qualidade dele foi embora. Já foi vendido, que porcaria. E aí empata, aí o cara vende tudo que ele tem na fazenda ali pra uma trade, vai lá e dá problema de qualidade e vai resolver na justiça. O café dele fica depositado em juízo, ele não recebe. Ele faz o que com a safra? Sem o dinheiro da safra daquele ano? Morre de fome. Entende? E as pessoas não têm muita noção dessa relevância quando eu falo de não contratar a especialidade. Tá falando de um prazo e de um critério de desempate. Simplaço. Isso de um prazo de chegar o negócio antes e o critério de desempate. Isso. Uma cláusula, tá? Uma cláusula com alguns parágrafos. O que mais tá ruim nesse contrato? Então, o contrato de compra e venda futura é e aí é o que eu tô falando. Ele tem o cardápio completo do direito civil para dar errado, aplicado ao agro. E outras coisas. CPR no mesmo sentido. CPR é para concessão de crédito. Às vezes a turma que também tá assistindo, vou explicar rápido só para entender. Tipo uma debêntures do agro. Imagina mais
simplista, imagina uma nota promissória Tá. que eu digo, eu vou pagar para o Felipe R$1.000, pronto, na data tal. Uma confissão de dívida. Confissão de dívida. A CPR diz, eu vou te entregar a quantidade de produto rural X, Na qualidade Y. na qualidade Y, parará, na data tal. Entendi. Então, ela é uma promessa de pagamento, só que em vez dessa promessa de pagamento estar em dinheiro, ela produto. vai estar lastreada em produto. E não necessariamente precisa ser entregue o produto, tem a hipótese da CPR financeira, que é converter o produto em dinheiro, te paguei pra você segundo comprar o de critério outro. X. Tá. É. Mas... Por que registrar na B3? O quê? É a CPR que você falou que registra na A B3? CPR registra na B3, Por quê? exato. Pra tornar público só. Para tornar público, para ter esse controle. E eu acho que existe a ideia de um dia ter um marketplace dessas commodities. Pra você ver, vou falar assim, não é propaganda de novo, mas só pra gente entender. Eu registrei lá no escritório um número próximo de 500 milhões de reais em commodity no ano passado. Cara, você imagina um comprador, né? Vamos botar, a China resolveu comprar café pra caramba agora. Lá no Souza Barquete, tinha registrado na B3, na nossa conta de registro, Entendi. né? 500 milhões. 500 milhões em negócio. Se existe um marketplace disso aí, chega um comprador, não existe ainda, tá? Chega um comprador e olha para esse espaço dentro do marketplace e fala, ó, eu quero essa mercadoria. E você faz a ponte, né, da mercadoria que está ali registrada, de quem é que seja o credor dali. Mas então, pronto, existe um lugar para definir ali uma compra e uma venda e uma exportação que às vezes só não acontece pela dificuldade de conexão do vendedor e do comprador. Então, eu acho que assim, no futuro... Mas isso para mim eu acho que ainda pode ser por desconhecimento meu, ainda é precário em relação a outros tipos de comércio. O comércio do café ainda é muito no, sei lá, o corretor conhece fulano que tem um café, que conhece ciclano. Não tem, cara. O produtor não divulga a venda do café dele num marketing, num vendas. Não tem alguém ligando, oferecendo para vender o café. Não tem, bicho. Não tem, é o corretor. O corretor é a melhor profissão do mundo. Pois é, e ainda eu tenho vários amigos corretores. Ainda é precário muito, cara, pelo menos total. Aqui na nossa região, esse mercado. Cara. Mas eu acho que vai vir junto com o profissionalismo do produtor. Que daí o cara vai ter à medida que ele for produzindo, ele vai começar a entender, ele vai precisar que ele não precisa de alguém para vender para ele. Porque hoje o produtor, ele precisa, ele entende que culturalmente, que ele precisa de alguém para vender para ele. Vender para ele, exato. Seja cooperativa, seja trading, seja não sei quem, seja a torrefação. Ele entende que alguém tem que vender para ele, o corretor. Ele tem que começar a entender que não precisa disso, bicho. A gente cuida, cara, de 3 mil... Né? Mas assim, a gente cuida, vamos botar, de 3 mil contratos por ano, 4 mil, 5 mil contratos por ano, dentro de empresas, na verdade, né? E cuida de 2, 3 produtores que exportam direto. Olha. Essa é a proporção. Tá vendo? Isso é muito desproporcional. Olha, você vê, cara. Na verdade. O cara não entende que ele pode vender o produto dele, bicho. Ele tem que terceirizar para alguém essa venda. É muito mais simples. Imagino. Você já defendeu. Todas as empresas são assim, cara. Todos os meus clientes que exportam são eles que exportam. Tá vendo? Entendeu? Você não precisa de alguém para exportar para você, bicho. Não. Né? Então Mas você quer entender algum caso, por exemplo, um corretor que intermediou uma negociação e aí ele tem que se precaver de diversas coisas também. E aí o cara não entregou o café que ele vendeu. E aí você processa o corretor. Depende demais do caso, mas assim, centenas de vezes. Sério, principalmente 2022. Então a credibilidade do produtor, do corretor, tá em jogo. É o que eu digo, mas nem sempre as pessoas acreditam. Por quê? Aconteceu no mercado agora em 2022, 2021... Depois eu vou te contar uma historinha aqui que me contar. Sim. Em 2021 aconteceu um cenário que nunca viu. O mercado do café nunca viu e várias outras commodities também. Que é um aumento de preço no gráfico da commodity violento. O café saiu de R$600 a saca para 1.500. Então, mais do que o dobro. E hoje tá quanto? Hoje está 1.010, entre 1.010 e 1.020. Mas essa guinada de preço gerou o seguinte: o cara fez um contrato de futuro, contrato de compra e venda a termo, um contrato futuro, lá em 19. Aí esse cara tinha um café para receber de R$500. Em 2020, tá? De R$500, R$600. Quando vê, o cara tá entregando esse café em 2021 a 1.500.
e aí eu digo, né? Tem que ver caso a caso, mas isso aí não tem muita cara boa pra Aí mim. a cláusula do O cara contrato... vai olhar e vai falar assim, eu não vou entregar esse café. Eu não vou. Porque vou entregar por 500, só vou vender por 1.000. É. Mas então, o contrato a termo pode prever que o preço é o preço do mercado da época? Que eu for entregar? Na verdade, a maioria, tá? Trava no dia que você fechou a compra e venda. É que qual que é a lógica disso? É assim, eu para produzir esse copo, eu gastei R$10. Eu tenho um mercado hoje que me paga 15 nesse copo. Então, essa é a lógica do contrato a termo. Então, eu vou vender esse copo a 15, pô. Amanhã, depois, eu tenho certeza que eu ganhei. Eu tenho certeza que eu ganhei. Depois, amanhã, lá na hora de eu entregar esse copo, ele caiu para 8, eu gasto 10. Aí eu me lasquei. Mas se eu... Entendi. Entendeu? Só que daí não. O mercado subiu para 50. Aí muita gente olhou e falou, não Quando vou eu entregar. faço o mercado de venda futura, né, a termo, eu não preciso ter o café. Pode ser um café que eu ainda vou produzir. A maioria nem tem. Tá. Na verdade, 99% não tem. Eu não sei quanto custou o café ainda, então eu não sei nem que preço eu posso vender. Mas tem. Porque você concorda que os custos também são São variáveis. não na mesma proporção da venda, mas são variáveis. Por exemplo, esse ano de 2020, a produção ela foi fundamentada no custo de 2020. Se em 21 o custo estava lá o preço estava lá em cima, quando ele fez a venda aqui atrás, ele meio que sabia se era boa ou se era má venda. É que muita gente não entregou. E nessa, o cara, quando ele não entrega o café, você vira pro corretor e fala, cadê? Aí ele vai dizer, não quer entregar porque não produziu. Entendi. Muita gente não produziu porque teve também problema climático grave. E aí tem uma multa para ambos os lados na não entrega. Tem multa para não entrega. Aí que você perguntou do corretor lá. E o corretor, ele tem culpa ou não tem culpa? Em regra, não. Se o negócio dá errado porque as partes realmente não cumpriram as suas obrigações, o corretor não tem. Mas o corretor que vendeu o mesmo café para 5 pessoas? Aí tem. Que aí se o cara se o cara descumpre o que ele deveria fazer para dar certo, aí sim. E aí tem também. No mercado a gente teve aí casos graves. E não tem na B3 um registro do contrato para cada comprador saber se o mesmo café está vendido para 2. Ele não tem como saber. Não, mesmo não. Comprador não. Não, você vai ver, você vai ter que fazer o seguinte, né? Por exemplo, você vai me vender lá. Aí eu vou olhar a sua capacidade produtiva. Você produz 1.500 sacas. Você já tem 1.000 registrada numa CPR e quer me vender 1.000. A CPR dá pra ver. A CPR dá pra ver. E aí você quer me vender 1.000 e você já Mas tem nem tudo 1.000 tem registrado. CPR. Não, CPR, a maioria das vezes que se emite uma CPR é para concessão de crédito. Então. De operação aí você privada. perde o controle, né? Total. Eu entendi essa questão, mas aí, beleza. Você estava contextualizando que em 2020 aconteceu a subida de preço, ou seja, a quantidade de cafés não entregues por conta de questões comerciais foi alta. O cara tinha o café, falou, não vou entregar mais. Foi aí às vezes ele preferiu pagar a multa. Ou não pagar nada, né? Muita gente preferiu só largar pra lá. Porque às vezes a multa é 20%, meu café subiu 70%, ou aí eu ganhei 50% ainda, eu pago a multa e pronto. Aí que tá um bom advogado nesse cenário. Essas operações todas, elas têm, a maioria, né, tem head, né, tem estrutura, que é o head. E aí, quando o mercado sobe, essas empresas que compraram têm que carregar essa operação de head para ele manter o preço da venda protegida. Então, para a gente explicar para o pessoal que está vendo de uma forma que vai fazer sentido. Eu tenho um contrato travado na bolsa que o café está R$1.000. Se esse café vai para 1.500, você concorda que o meu contrato subiu R$500? Perfeito. Ele valorizou R$500? Para que o head eu preciso botar R$500, explicando a grosso modo, eu preciso botar R$500 então na bolsa porque ele subiu lá. Perfeito. Quando eu receber esse café, eu não recebi a 1.000, eu recebi a 1.500. Só que eu vou pagar 1.000 porque foi o preço que eu vendi. Então eu brinquei com o mercado, que poderia ter dado ruim. Na verdade, se você está arrediado naquela operação, sempre vai, o custo, né, dessa variação de preço, ela sempre vai dar zero. Por quê? Se eu botei de 1.000 para 1.500, eu botei 1.000 lá na bolsa, 500 lá na bolsa, e eu recebi a 1.500, eu vou vender a 1.500. 500, eu repus meu caixa, 1.000 eu vou pagar no café. Zerou. Tá. Foi? Entendi. Isso. O contrário existe também. Se eu fiz a 1.500 e ele caiu para 1.000, o meu contrato perdeu valor, mas ele está lá arrediado na bolsa, tem a estrutura. A bolsa me paga esses 500, eu recebo esses 500 agora e põe no bolso. Quando você me entregar o contrato, ele vai estar valendo 1.000,
Ou seja, eu preciso te pagar 1.500, mas ele está valendo 1.000, só que eu já peguei 500 da operação de hedge. Então, no final, vai dar sempre zero. Aonde que as empresas ganham? Efetivamente, na venda ali. Eu vendo café de qualidade, eu compro a 1.500 aqui, mas eu vendo lá fora por 2.000. Então, é aí que está o dinheiro, efetivamente. Então, mas aí você vai trocar quem ganha com esse spread. Vai trocar a dor de barriga e a mesa, você vai trocar quem que vai, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Eu tô lá na Irlanda e tô comprando um café. Vou pagar o preço hoje, pronto. Entendeu? Antes de mim, se o produtor vendeu por quanto, se o corretor faz tanto, são negócios que aconteceram antes de mim, concorda? Exato. Então, assim, se eu me garantir que eu vou ter só o ganho do lucro do café, quer dizer que isso que eu rediei lá, como é que se chamou? Quem ganhou com isso ou perdeu foi, sei lá, uma seguradora, alguém que sustentou esse câmbio. Quem sustenta esse câmbio, e aí é um grande problema, né? Esse câmbio, entre aspas, quem sustenta essa estrutura é normalmente quem compra o café. Então, aí que é o problema. E aí que lascou tudo, porque quando o preço subiu, essas empresas vieram carregando esse hedge. E aí chegou na hora de entregar para poder zerar, parar e ganhar lá na venda. Deu ruim. Não entregou, acumulou. Então a turma ou veio não recebeu. Exato. E aí veio segurando caixa para chegar na hora e estourar. Estamos falando isso tudo porque... E pode ter multa de lá e de cá. Você falou da multa. O cara lá da Irlanda pode te cobrar uma multa se eu não entregar, como eu posso cobrar o produtor se eu não entregar. Exato. Então, aí quem ficou sem o café é quem arrebentou. Você falou da multa, né? Às vezes subiu 70%, a multa é 20%, compensa pagar a multa e não os 70%. Eu acho que a grande habilidade disso aí, de fazer um contrato de compra e venda futura, é você proteger o teu cliente na variação de preço. Então, eu expliquei o hedge para explicar que eu preciso ter um contrato que comprove que esse prejuízo que a compradora teve no hedge, ele vai virar uma indenização para a compradora depois. Entendi. Então vai ter que ter, por exemplo, além da multa de 20, uma forma de eu recuperar isso que eu gastei sustentando essa operação de hedge até lá na frente. Uhum. E aí tem contratos e contratos. Né? Tem contrato que é uma aberração. Eu já vi 1.000 em consultorias pelo Brasil afora, e já vi contratos também de alta qualidade. E aí é o seguinte, tem ali um certo fio de bigode, né, por exemplo, eu sou maior, vacinado, eu falei que vou comprar por X e o que eu falei é lei máxima entre nós dois, certo? E tem coisa que é regulamentado, tem coisa que eu não posso falar que eu vou comprar por 1.000 porque eu tenho uma lei, uma norma que fala que não. Até onde tem regulamentação nessas transações ou não tem nada? Isso aí é um ponto... Uma pergunta excelente e, assim, é um ponto a ser estudado dentro do contrato de compra e venda futura por quem quer operar, que é muito necessário. E muito necessário. Nessa matéria que eu vou dar lá, eu vou dedicar boa parte dela a entender o que é o que o direito chama que é a liberdade de pacta sunt servanda. O que é a liberdade das partes em fazer com que aquele contrato seja cumprido no formato que as partes contrataram. Entendi. Sem depois ir chorar para o judiciário. Perfeito. Em regra, tá no contrato de compra e venda futuro, o que tá nele, tá nele. Se eu disse para você que você vai ter que entregar, se a gente negociou ali, você vai ter que entregar um café para mim em determinada data, faça sol ou chuva, literalmente, porque normalmente é a ausência de um ou a presença de mais que dá problema na produção, você vai ter que entregar. Em regra, essa é a jurisprudência maior. Aí, aonde é que costuma, o que costuma ser tese de defesa, né? Você vai cobrar um negócio na justiça, uma mercadoria na justiça. Aí vem, às vezes, o produtor falando, mas eu não produzi problema climático aqui. Cara, isso funciona assim, tá? Funciona bem lá para a dívida com banco. Tá. Dívida de contrato futuro entre Tinha previsão produtor e trade desse e tal. Problema climático no contrato? Então, e outro, problema climático, a previsão é que tenha, né? Tipo, todo o problema do agronegócio, toda a questão do agronegócio está muito vinculada com problema climático ou não, ou pode dar tudo certo. Mas então, o que a justiça entende? Que o produtor tinha que ter entendido esse risco na hora de fazer o negócio. Não, e aí tem outra coisa também. Problema climático deu hoje. Meu café não vou colher. Então, ou seja, já deu problema climático. Já avisa, bicho. Já avisa antes. Entendeu? Eu tenho esse contrato contigo do problema climático, eu não sei que eu vou conseguir. Vamos conversar aqui, vamos alinhar. Já prepara o comprador para comprar de outro. Negocia, bicho. Em vez de só sumir. Você vai esperar não entregar para dar ruim? O produtor sério faz isso, tá? Negocia, conversa, explica. Raramente tem problema, inclusive. Já aciona o advogado para ver o que precisa fazer, conduzir, às vezes, algum laudo, alguma coisa assim. Mas alguns não.
E aí tá você perguntou o que tem liberdade e o que não tem. No contrato de compra e venda futura, a máxima, a não ser que haja ali algum vício claro do negócio, por exemplo, induzir alguém a um erro, alguma coisa assim, mas em regra, a máxima é a liberdade contratual. O que tiver naquele contrato vale. Por isso que eu sempre digo, vai fazer uma venda, você compra um carro, você não vai... Tem aquela máxima de contrato de adesão, contrato... Nesse caso, não. Não, né? Não. Não tem um contrato igualzinho pra todo mundo, você teve que aceitar e pronto. Mas eu falo assim, você vai comprar um carro de R$1 milhão, pensa comigo. O que você vai analisar antes de comprar esse carro? Você vai entrar no carro e vai embora? E de repente esse carro tá com a suspensão estourada e você nem sabe? Você vai fazer isso? De jeito nenhum. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um laudo antes, você vai entender o carro antes de comprar. O cara faz isso com o carro. Mas ele não faz isso com a lavoura, que é o que dá dinheiro para ele comprar um carro. É igual seguro. Põe seguro no carro, mas não põe na lavoura. Qual a lógica? Porque se a lavoura não produzir, não tem nem carro mais. Agora, você concorda que essa relação de preço de compra futuro e tal, o contrato tem que proteger ambas as partes? Por exemplo, da mesma forma que o produtor pode não te entregar, você pode ter feito um negócio lá fora a um preço mais barato do que você pagou para mim e você não consegue me pagar. Eu consigo no contrato mandar no preço que o comprador vai vender? Entendeu? Aham. Eu acho que o contrato saudável, porque o que importa é o negócio dar certo, né? Igual o TDAH, uma coisa. Quem comprou de mim tem que ganhar, porque... Os dois têm que ganhar, exatamente. Então, assim, o contrato saudável, ele tem que funcionar, cara. Ele tem que funcionar como um manual ali de instruções para começar. Então, o que eu falei da amostra lá, tem que funcionar como manual de instrução. Então, ele tem que funcionar. Tem que ter multa para os dois lados, sim. Tem que ter forma de solucionar para os dois lados também. E eu acho que as duas partes, elas precisam pensar naquele contrato como algo que tem que resolver. Então, se o cara teve problema lá fora para vender, não vai conseguir pagar aqui dentro, isso aí é um problema que estourou no Brasil esse ano, no café, então nem se fale, esse contrato precisa regular essa situação. Mas é que, às vezes, muita gente vai fazer um contrato e aí ele está pensando muito mais nele do que no outro e quase nada no negócio. Tá pensando em ter vantagem, tá pensando em se proteger com as normas e às vezes o texto do contrato sai esdrúxulo, sai um trem que não tem nada a ver, que não vai regular aquela situação específica, que tá muito mais preocupado em ganhar dinheiro do outro lado, que é aonde o cliente chega para você no escritório e fala assim, doutor, queria que você achasse uma brecha para mim nesse contrato aqui pra gente... Entendi. Cara, que brecha, pô, pelo amor de Deus. Não me venha no escritório perguntando se tem brecha em documento, se tem achar brecha em contrato, não, que eu nem recebo. Não tem brecha em nada. Tem que cumprir a lei. Aí tá. O cara chega e fala assim, doutor, acha pra mim uma forma de garantir o meu direito com o cumprimento da lei nesse contrato que eu te trouxe. Diferente. Aí você falou a minha língua, entendeu? Tipo, acha uma brecha. Você quer o quê? Que eu faça alguma coisa ilegal? É cultura isso, cara. Não tem que querer brecha em lado nenhum. Você tem que querer o seu direito, pô. Então vai lá garantir o seu direito na hora de fazer. Mas sabe qual que é o problema nessa relação pra mim? Ser futura. Mas tem bola de cristal, bicho. Mas é saudável. Entendeu? Hoje eu acho que pode acontecer tal coisa, que pode ter tais problemas, eu vou regulamentar tal situação. Mas lá na frente eu não sei o que vai acontecer, bicho. Mas tem um padrão. Não é tão complicado quanto parece. Porque tem um padrão. Eu sei quanto eu vou gastar para produzir, pelo menos eu deveria saber. Quanto eu vou gastar para produzir, pelo menos aproximado. Eu sei quanto é bom o mercado para mim se eu conseguir vender. Às vezes eu já gastei, às vezes já tá lá plantado, eu só não colhi. Perfeito. Aí eu gastei 700, tá 900, eu vendo. Chegou lá na frente, eu colhi na data certa, eu entrego. Eu tô falando isso aí, parece muito complexo, mas 95%, essas porcentagens que a gente chuta, né? 95% dão certo, entendeu? Os 5% ali que dão errado. Então, assim, é uma operação saudável, dá muito certo. E aí, normalmente, o comprador brinca com esse spread, com essa volatilidade do mercado, e ele pode dançar, o produtor não brinca com essa volatilidade. Às vezes faz. Às vezes o produtor nem sabe se foi bom ou se foi ruim a venda futura, mas o colega do lado ali falou a fazenda do lado, o cara na cooperativa tomando café lá falou que estava bom, ele foi lá e vendeu também. E às vezes não pagava nem custo. Poder não, porque pelo que você falou eu posso, mas o mercado pratica, tipo assim, o produtor vendeu café pro comprador a 80% do preço que o comprador vai vender.
Pode acontecer. Eu atrelar o preço de venda do comprador, eu divido com ele o risco. Ah, tá. Ou ganho. Entendeu? É atípico. Mas seria Poderia acontecer. Que aí Isso aí é liberdade total. Isso. Eu divido com o comprador o risco e o ganho. Só né? que no mercado em si não tem muita lógica. Por quê? Quando eu compro, quando eu compro uma commodity, eu já vendo ela. Então, eu preciso fazer assim, porque se depois o preço variar, eu preciso estar garantido que o meu contrato ali está feito. Eu vou vender mais caro do que eu comprei. Eu não posso deixar solto, porque pode acontecer, e eu até acho que Mas vai... aí tem gente no mercado que brinca, né? Compra, mas não vende. Aí você vê o povo fazendo uns prejuízos aí a nível... a nível nacional, mundial, sei lá. Ou uns lucros a nível nacional, pode ser, ué. Pode, mas aí o risco não vale. Não sou seguradora pra brincar com risco. Exato, o risco é muito Existe louco. uma operação de seguro pra travar isso? Existe. O hedge não deixa de ser uma estrutura que segura, a put é uma estrutura que segura mas contra a queda. queda. Mas quem banca o hedge? Exatamente, quem compra é que vai segurando essa operação perante a bolsa. Então, se o preço vai subindo, essa pessoa vai injetando dinheiro. Entendi. Se vai caindo, a bolsa vai devolvendo, mas o dinheiro já estava lá. Entendi. Tem os especuladores. Cara, mas nem todo café vai pela bolsa. Não. O mundo financeiro é o mundo financeiro, o mundo físico é o mundo físico. De certa forma... a bolsa regulamenta o preço, né? O preço. Entendi. E aí, de certa forma, resolve para nível financeiro, com essa variação para cima e para baixo. Tem um mundo de especuladores nesse mercado, que é muito bom, porque o especulador ele dá liquidez, né? Eu quero comprar, eu quero vender, eu tenho um tanto de gente no mercado de commodity que nunca vai produzir um grão de nada. O cara, na verdade, tá ali para ganhar dinheiro. Compra baixo, vende alto. Então, esse povo dá liquidez. Esse povo que eu digo é muita gente. Dá liquidez no mercado. Eu quero vender, eu não demoro para vender. Eu aperto, eu vendo. Então, esse especulador desse mercado de commodity, ele dá liquidez. Isso é importantíssimo. Então, o mercado ele é sustentado por essa dinâmica. E o mundo físico é diferente. Eu vou receber do fulano e eu vou vender para você, mas a minha operação está lá arrediada. Mas nós três nunca vamos pisar em Chicago ou em Nova York para falar do nosso milho, soja ou café, entendeu? É puramente financeira a operação. Porque, cara, pode ter N problemas no cumprimento do contrato. Certo? Sim. O café pode não chegar na qualidade, o café pode não chegar, o comprador pode não querer pagar, pode não pagar por insuficiência, pode gerar um crédito depois para receber, pode ter multa, pode ter uma série de coisas, né? Aí que vem a habilidade de você realmente conseguir fazer um contrato que sirva... Tá vendo o que eu falo? É o manual, cara. Normalmente quem faz o contrato é o corretor? Não, normalmente assim, uma coisa séria acontecendo, o contrato ele tem que ser feito por um advogado. Normalmente é uma parte. O produtor nunca vai ter esse contrato. A não ser que seja fazenda muito grande e tal. Mas quem faz o contrato? Quem está comprando. Aí ele vai chegar e vai apresentar para o produtor. Ou para o corretor e o corretor para o produtor. O produtor tem que pegar aquele contrato, levar no jurídico. Se ele conseguir modificar aquele contrato ali em muitos lugares, que faça onde achar que tem. Se não conseguir, que entenda o risco que ele está se metendo, veja se a operação é boa ou não. Tá aí o valor do serviço do advogado, entendeu? Nossa, mas isso aqui poderia acontecer? Sim, poderia. Então é melhor eu não envolver nesse negócio. Dá um abraço no seu advogado. O cara te salvou de um buracão, entendeu? É isso, dá um abraço nada. Vai chegar um boleto. Mas é isso. Mas assim, voltando, né? Aí é o que a gente falou da experiência, né, cara? Não adianta você pegar qualquer advogado. Um advogado que nunca participou de uma transação dessa, ele não sabe 10% das variáveis que tem, igual você sabe. Você tem que saber do negócio. Pois isso aí, cara. Total. Não é conhecer a legislação do contrato, o outro advogado vai saber. Mas o negócio, né? A experiência do setor. O direito civil tá aí para todo mundo. Pois é, isso aí. O direito do trabalho tá aí para todo mundo. E a aplicabilidade disso isso do aí, agronegócio. Isso aí. É a biquíni lá na praia. Total. A lei tá lá escrita. Mas e aí, o que movimentou em volta? Isso é primordial. E assim, eu já vi, sinceramente, operação acontecendo por aí afora, em consultoria,
que é um absurdo, cara. Que o contrato não tem nada a ver com a dinâmica. Imagina. Aí depois o negócio dá errado, ninguém sabe? Aí vai culpar 1000 pessoas, mas, desculpa, o errado é o gestor, cara, Pois é. que não tem responsabilidade na contratação. Agora, sim, na nossa profissão, por exemplo, a gente tem uma corresponsabilidade até legal, até por lei. Se o meu cliente sonegar lá e eu não avisei ou participei da sonegação, sei lá, de qualquer outra forma eu posso ser responsabilizado por aquele tributo. Vou de novo falar do corretor. Não existe nada regulamentado por lei que obrigue o corretor a fiscalizar esses contratos, a olhar... Não existe não. Mais ou menos. O corretor... Ele em regra, todo mundo sabe, né? O corretor não tem responsabilidade. Pera lá, mais ou menos. A gente até tem ação contra corretor no escritório, entende? Mas aí, assim, é um mundo civil que você identificou que ele teve responsabilidade, tá? Se o corretor não passar... se ele não passar a informação exata, se ele passar a informação para uma parte num sentido e na verdade não for, ele tem responsabilidade, sim. Nesse ponto ele tem, entendeu? Agora, deu errado o negócio porque as partes não conseguiram cumprir e tal, aí não. Entendi. Eu tô te falando isso porque tem um corretor conhecido meu que um dia eu tava conversando com ele e falou, nossa, cara, semana passada eu vendi um café do fulano pra ciclano, chegou na hora de entregar, o fulano atrasou um pouquinho pra entregar, eu fiquei preocupadíssimo, nem dormi de noite porque fiquei com medo de não cumprir. Eu fiquei pensando, mas peraí, né, até onde o cara... ao nível de preocupação dele, tá certo, tá errado, ele deveria estar preocupado, não deveria, sabe? Assim, eu acho que para todo corretor, a nível de mercado e financeiro, para ele não se queimar no mercado. Fazer negócio saudável é bom. Entendi. Mas nesse caso aí, civilmente, se o corretor fez tudo certo, ele não teria risco nenhum. É diferente, cara, de um caso que a gente pegou no Cerrado Mineiro, que o corretor ligava para um comprador e falava, a venda tá fechada. E ligava para o vendedor e falava, você quer vender? Não. Ah, então tá. Fulano, você quer vender? Não. Então tá. O seu outro, quer vender? Ah, eu quero. Aí, pronto. Ligava. Aí ele conectava o que ele já tinha vendido com alguém que quis vender. Pô, pera lá. Esse comprador fez essa operação de hedge, esse comprador tá carregando isso aí há um tempão, gastando dinheiro. E o gente boa do corretor ainda nem tinha um vendedor. Ficou esperando. Esse cara tá errado. Não precisa nem falar, né? Nitidamente tá. E isso acontece no mercado. Mais frequência do que a gente gostaria. Ele vende um contrato que ele nem sabe quem é que vai aceitar aquele contrato que ele já tem ali. Que top, cara. Mas é legal, dá pra ter assim, o volume de questões é muito além do que o que a gente imagina olhando de longe. Mas eu imagino que boa parte do seu tempo é dedicado a questões comerciais mesmo. Dia a dia. De conflitos em questões comerciais, conflitos em compra e venda. Sim, documentação, elaboração de documentação que dê segurança para isso tudo que nós colocamos aqui na mesa. Lá fui eu no Contência hoje novo, né? Conflito, não, você quer evitar a gestão do conflito. O conflito, para ser gerido, ele começa antes dele existir. Tá certo. É isso, a gestão começa antes. De certa forma, é isso aí mesmo. Mas é legal, acho que assim, é muito bom a gente ter mostrado isso aqui, inclusive, ter falado um pouco sobre isso. Dava para falar muito mais, na verdade. Eu imagino. Porque muita gente me pergunta, o que você faz, cara, advogado do agronegócio? Não nada, né, meu? O agronegócio é o seguinte, abre um buraco, bota a semente, fecha o buraco, rega, a planta cresce, você colhe e vende. Aonde é que tem problema nisso? Muita gente acha que é assim. Mas não, tá vendo aí a quantidade de coisa. É isso. Vinícius, obrigado pela tua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente, de trazendo um pouquinho do teu conhecimento. Eu confesso que eu aprendi demais hoje, né? Entendi muita coisa que... A gente tem muitos clientes, até clientes em comuns na área do café e tal, mas a gente não fica entrando nessa questão comercial e etc, ou jurídica da coisa. Então é sempre bom trocar figurinha contigo. Cada vez que a gente encontra, eu aprendo um pouco mais, né? Show de bola. Para de arrumar desculpa do pedal pra gente pedalar. Isso aí é dureza. Aí esse convite aí já não é tão fácil assim de aceitar. Mas obrigado mesmo, parabéns, cara, pelo teu conhecimento, pela tua experiência, pela sua atuação, né? E acredito que você tenha um futuro mais brilhante, né? Que você tenha mais clientes, e é só questão de... Acho que o mercado já te conhece, todo mundo já te conhece, mas é questão só desse conhecimento ser alastrado, né? E isso acontecer, você vai ter mais e mais sucesso, e desejo isso a você. E o que você precisar da Contabilidade, que você
tiver de dificuldade e puder contar com a gente está à disposição. Mesma coisa do lado de cá, tá? Obrigado mesmo por essa participação. E o que você quiser dar de palavra final aí, de fazer o teu jabá, o que você quiser, fica à vontade. Redes sociais, né? Anunciar tudo para o pessoal seguir. Não, beleza. Eu que te agradeço o convite. Falei no começo aí, é verdade, não é jogando confete. A gente vê o trabalho de vocês também, da Contabilitar, é um trabalho que a gente admira, é feliz de estar junto, né, nesses clientes que a gente tem em comum. Quero conseguir, inclusive, aumentar essa lista. Eu acho que realmente isso que a gente está fazendo aqui, né, falando de direito do agronegócio, falando de problema da cadeia de uma forma geral, é muito válido, porque é um mercado que a contextualização precisa muito acontecer. É ridículo você ter o maior mercado do país, do outro lado um direito que precisa ser contextualizado ainda. Pois é. É muito louco isso aí. É lógico que essa contextualização deveria existir a nível cultural, acho que lá no início, né? Enfim. Então a oportunidade é excelente para isso, te agradeço demais o convite. Enfim, fazendo, né, uma comunicação,zinha. Eu tenho sempre, né? Você estava falando do grupo do WhatsApp lá, a gente tem um grupo de WhatsApp que fala de atualizações no direito que sejam relativas ao mercado do café. Depois, de alguma forma, não sei, quem quiser participar, manda lá no... Enfim, a gente tenta incluir o máximo de pessoas que quiserem. Por quê? Porque isso é legal para as pessoas ficarem cientes de atualizações. Nós temos um canal no YouTube que é um embrião, mas que ele está crescendo, que chama Direito do Agronegócio, gravando vídeos e questões também relativas a agronegócio. O nosso escritório tem essa atuação bastante precisa, eu acho, no agro. Tá fisicamente ali na Praça Santa Cruz, né? Eu vi ali. Sede em Varginha, Praça Santa Cruz, que é o coração ali da cidade. Sede em Varginha, né? O mercado do café tá aqui também. E a gente, mas obviamente, né? A gente trabalha Brasil todo e fora do Brasil também, Estados Unidos, Holanda, América Central ali, Nicarágua, Buenos Aires, enfim, vários lugares onde o agronegócio tem que ter essas conexões. Enfim, é isso, cara. Acho que o trabalho é esse que a gente conseguiu colocar. De uma parte, a gente conseguiu falar um pouco de um tantão necessário. E eu te agradeço muito o convite por ter conseguido expor isso aqui. Foi bem legal. Mas a ideia é isso, cara. É gerar conteúdo pro nosso... Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Eu nunca sei, cara. Podcast, o cara tá no Spotify ou tá no YouTube. Eu não sei se é telespectador ou se é vídeo. Exato. Mas a meta nossa do nosso podcast é isso: levar conteúdo, né? Mostrar a diversidade de assuntos, discussões que o mundo empresarial vive, soluções diversas. E a gente tem na nossa conexão um hub ali, né? Sim. Eu falo que eu adoro ver quando cliente contabilitar tá vendendo para cliente contabilitar, parceiro contabilitar tá vendendo para parceiro, porque a gente tenta procurar e se juntar a profissionais, a soluções que são soluções que vão agregar no nosso mercado, agregar no mercado empresarial de maneira geral. Então, obrigado mesmo por trazer esse conteúdo, né, por estar aqui, e que todos os nossos todo mundo que nos assistiu, nos viu, né, nos ouviu, possa ter um problema um dia que você possa resolver, porque aí é uma forma da gente te compensar, né? De alguma forma, de você dedicar esse tempo aqui. Obrigado mesmo, vocês viram. Então, todo mundo que assistiu aqui, né? Viu o quão foi um bate-papo produtivo, com bastante conteúdo, sem ninguém esconder nada, né? Você trouxe todo o conteúdo aqui, não segurou nada, e espero que seja útil para todo mundo que nos viu e que possa ter precisar de alguma solução sua, né? Então, pessoal, a gente encerra aqui mais esse bate-papo, né? Foi um dos mais produtivos, eu acho, que a gente teve aqui. Teve vários, mas foi um dos mais produtivos que a gente teve aqui. Curtam a gente aí, curta esse podcast, siga nas redes sociais, siga lá o canal do YouTube do Vinícius. Qual que é o nome do canal? Direito do Agronegócio. E a minha rede social tem lá também, Direito do Agronegócio, ou Vinícius Barquete, com 2 T's. Beleza. Vamos seguir o Vinícius lá, vamos dar essa moral pra ele. Show, né? Hein? Aí sim. Vamos ver. E quem quiser talvez participar do grupo do WhatsApp,
Ou talvez pode mandar um direct para você lá no... Exato, manda no Instagram no direct. Alguma coisa assim, eu acho que é um canal bacana. Ele manda muita coisa lá, muita atualização. Acho que semanalmente tem pelo menos uma atualização lá. Eu acompanho, é bem bacana. E manda aí para um colega seu, para um amigo, alguém que é do agro, que pode ter alguma dor aqui que a gente discutiu, né? Eu acho que compartilhar, curtir, seguir a gente nas redes sociais faz com que a gente continue mantendo aqui esse canal, né, de compartilhamento de conteúdo. Obrigado então, gente. Encerramos mais um e até a próxima.